Oi, pessoal, boa noite. É um prazer ter vocês em casa, no trabalho. Um prazer, pessoal, que está aqui. Nós estamos fazendo hoje, pela primeira vez ao vivo, a palestra Empreendedorismo na Prática. Nós já fizemos 14 eventos com workshop em presencial. São 4 horas de evento. Estou vendo algumas pessoas que já participaram desse workshop. E hoje, a pedido do Cubo, nós vamos fazer uma palestra. O que nós vamos falar na palestra? O que é diferente da palestra para o workshop? O que difere uma coisa da outra? No workshop nós temos 4 horas, onde das 4, 3 horas o pessoal trabalha construindo uma startup, entendendo como funciona uma startup, vendendo e comprando startup. Só que antes disso eu passo, durante 1 hora e meia, uma série de matérias, de teorias, para o pessoal entender do que a gente está falando, entender o que é uma startup para depois fazer. Então, fundamentalmente, o que eu tenho de conteúdo hoje para passar para vocês e o que a gente passa no workshop é o mesmo conteúdo. A diferença é que vocês no workshop trabalham muito mais e dormem muito menos. Então, o meu grande desafio é deixar o pessoal que está em casa no trabalho acordado e deixar vocês aqui na frente também acordados dentro dessa teoria que a gente vai passar. Ok? Sejam bem-vindos. Quem sou eu? Algumas pessoas já me conhecem, eu brinco que quando você vai em algum lugar e o pessoal da limpeza te chama pelo nome e o diretor da empresa te chama pelo nome, tem algo errado. Aqui no Cubo eu me sinto muito em casa e é mais ou menos da maneira que se vocês verem uma foto também de um outro evento que nós fizemos aqui no Cubo. Quem sou eu? Tenho mestrado em gestão de negócios, estou querendo fazer agora o meu doutorado especializado em startup, especialista em gestão de projeto, tenho administração de empresas e análise de sistema como graduação. Tenho Descomplicando Carreiras, que é uma das minhas startups. As pessoas perguntam, Parada, você já ficou milionário? Não, mas já quebrei um monte de vezes e agora eu tenho algumas startups e outras empresas. Criei o Amigos Indicam Amigos há 2 anos e meio atrás, quase 3. Hoje ele tem mais de 30 mil pessoas no Facebook. É um grupo que ajuda as pessoas a arrumar emprego. Estou escrevendo com o nome provisório de Estar Turpando. Eu já entrevistei mais de 20 pessoas diferentes que me deram subsídio para criar um livro. O pessoal falou, mas você vai escrever? Eu falei, vou, mas se eu colocar só meu nome, Alberto Parada, vai ser legal. Mas se eu trouxer um monte de experiência de pessoas conhecidas no mercado, isso vai ficar mais interessante ainda. Faço várias mentorias, tenho várias empresas, algumas eu já quebrei, outras continuam vivas, graças a Deus. Sou da área de TI há muitos anos, estava conversando com a minha mulher agora há pouco. Ela falou, nossa, quantos anos a gente trabalha? Eu falei, eu não quero nem falar porque dói, né? Por isso que eu coloco mais de 30 anos na área de TI ali. Dou aula em algumas faculdades há muito tempo, é algo que eu gosto demais. E estou há mais de 7 anos falando de startup, tendo startup e fazendo programas de mentoria de startup. Agradeço sempre ao Cubo, que é uma casa que sempre me recebeu e me recebe muito bem. Hoje é 15º evento desse tipo, ou seja, são 15 meses que a gente vem fazendo, a casa vem ficando cheia, o pessoal vem pedindo para aumentar o tamanho do evento, o tamanho do workshop. E hoje vamos fazer uma palestra um pouco diferente. Então vamos começar a falar um pouco. Todo mundo fala assim, eu quero empreender. Meu sonho é empreender. Muita gente vira para mim e fala assim, Parada, o meu plano B é empreender. Executivos, amigos meus, com dinheiro, falam assim, não, meu sonho é comprar uma franquia, um Franz Café, e eu quero empreender. É uma coisa assim que parece que a gente está meio bêbado quando fala isso, mas o fato é que alguém está afim de ter 12 horas ou mais por dia da semana de trabalho? Alguém está afim de não ter férias, não ter 13º, hora extra, desculpa, auxílio não ter, saber lidar com pressão, não ter dinheiro para pagar as contas no fim do mês, e o salário não ter garantia nenhuma. Então o pessoal fala, mas a vida do empreendedor é essa? É essa. Quando eu entrevistei o Flávio Pripas, que é o diretor do Cubo, e a gente estava falando sobre investir numa startup, como é que é colocar dinheiro num negócio desse, ele falou, se você não tiver uma reserva bastante significativa de pelo menos 2 anos de dinheiro para entrar nesse negócio, com certeza você vai ter sérios problemas. O que a gente vê é que o pessoal fala assim, aquela famosa frase, startup por ocasião. Eu estou desempregado, então eu vou empreender. Qual a chance disso dar certo? Muito pequena. Por quê? Porque você vai vender aquela velha frase, eu vou vender o almoço para pagar a janta. Muitas vezes você não consegue nem vender o almoço porque você não tem almoço para vender. Então essa história de, eu vou empreender por ocasião, porque eu estou complicado e eu vou criar uma startup, você pode vender coxinha, alfajores, vender coisas desse tipo para conseguir grana. Startup não vai dar para fazer. Né?
Os números das startups nesses últimos 2 anos no Brasil cresceu assustadoramente. Então, nós tínhamos 2.922 em 2014, 4.273 em 2016. Poxa, isso é interessante para nós brasileiros? Sim, quando a gente compara com números de fora do Brasil, essa quantidade ainda é muito pequena, mas esse crescimento é bastante significativo. Não precisa tirar foto, eu te mando por e-mail, fique tranquila, tá bom? Preste atenção, discuta, eu mando para vocês tudo por e-mail. Tá? Não tem problema. Conhecimento a gente divide, então eu passo toda essa apostila para quem está em casa também e quiser essa apostila, é só mandar um e-mail para mim, aparada@descomplicandocarreiras.com.br. Eu mando para vocês sem problema nenhum essa apostila, tá bom? O que vocês precisam saber para criar uma startup? O que é isso? Da onde vem? Por onde eu começo? Como montar uma startup? Como identificar um problema em um público-alvo? Como criar e validar uma solução? Como testar a solução com o público-alvo? Como elaborar um modelo de negócio? Como elaborar e fazer um pitch? Como convencer o investidor a investir na sua startup? Normalmente eu pego muita gente que já começa por baixo. Eu tenho uma ideia brilhante e eu estou querendo um investidor para colocar dinheiro nessa minha ideia brilhante que vai mudar o mundo. O que eu falo para eles é o seguinte, se você quiser um patrão na sua orelha, trocar o chefe por um patrão, você vai ter muito mais trabalho do que está trabalhando hoje. Então, vamos seguir, e essa última parte, eu acho melhor a gente sempre pensar um pouco mais para frente em ter um investidor. Que o investidor, seja lá quem for, vai dar mais trabalho muitas vezes do que solução. Uma coisa que acontece demais para criar uma startup, pense em resolver um problema. Tenho N casos, eu vou contar um caos, eu estou ficando velhinho, né? Então, quando a gente vai ficando velhinho, a gente tem muito caos para contar. Pense em resolver um problema, não em criar uma solução brilhante para um problema que não existe. O pessoal fala, não, mas essa molecada tem ideias, acorda e fala assim, olha, eu tive uma ideia brilhante para resolver o problema do mundo. Aí você fala, pô, mas é só a molecada que é assim? Vou contar um caos rapidinho. Eu tenho um grande amigo, que já é mais velhinho que nem eu, um belo dia advogado, está muito bem de vida, virou para mim e falou assim, Parada, eu já estou aqui com um grupo de amigos, nós vamos montar uma startup. Eu falei, poxa, que legal. Vocês vão montar uma startup de quê? Nós vamos montar uma startup de imóveis. De imóveis? Como assim? Mas você é advogado? Esse grupo é composto de quê? De médico geriatra, de juiz. Mas pera, cara, você vai montar uma startup de imóveis e você... Tem alguém no grupo que conhece esse negócio? Não, mas o meu primo, que é um geriatra, estudou bastante esse negócio e viu que é uma oportunidade de negócio. Falei, é? E nós já temos R$700 mil para investir nisso. Gente, eu quase infartei. Eu falei, vamos tomar em cachaça esses R$700 mil? Nós vamos ficar muito mais felizes do que vocês gastarem esse dinheiro. Para vocês terem uma ideia, eu gastei um certo tempo para remover da cabeça deles, e eu não estou falando de garoto, estou falando de gente de 40, 50, 60 anos nas costas, que achava piamente que aquela solução maravilhosa de um site de imóveis, que todos nós sabemos que a parte de corretagem de imóveis e imóveis em geral é um mercado bastante complicado, para removê-lo da cabeça que aquela não era uma ideia brilhante e ele já estava disposto a gastar R$700 mil. Então, não é a molecada que tem ideia brilhante que acorda e fala, vou resolver o problema do mundo. O pessoal mais velho também acorda e fala assim, aí eu perguntei para o geriatra, para o primo desse meu grande amigo, eu falei assim, mas me conta uma coisa, por que você quer montar uma startup? Porque eu quero trabalhar menos. Entendam, não é, nada disso é realidade. Então, muitas vezes o que é transmitido, o que é falado, as pessoas olham de uma forma e falam assim, mas é isso? Não, não é. Uma grande pergunta que o pessoal me faz é qual que é a diferença entre empreender e uma startup? Vamos lá, eu falei que só chegava na 4ª posição. Qual a diferença? Qual é o seu nome? Kaique. Fala um pouquinho mais alto. Kaique. Qual a diferença entre empreender e uma startup? Acho que empreender você pega um negócio pronto e sai tocando. E uma startup você tem que começar do zero. Muito bem, vamos lá. Quem vai colaborar? Ou eu vou ter que fazer assim, colocar o microfone? Você sentou aqui e falou que queria 2 certificados. Vamos lá. Qual a diferença entre empreender e uma startup? Penso que a startup você tem a ideia do zero, como empreender também, mas a opção da startup você precisa buscar investidor, correr atrás, criar ideia, fazer um plano de negócio e fazer acontecer. Talvez o empreender você já tenha isso mais estruturado. Acho que é um pouco disso. Vanessa. Vocês não viram, mas a Vanessa está mega vermelha aqui na frente, gente. Pessoal, a grande diferença entre empreender e uma startup, eu tive
um grande professor que hoje ele dá aula em Indianápolis, quem sabe ele está vendo, ele falou o seguinte: empreender é ter autonomia para usar as melhores competências para criar algo diferente e com valor, com comprometimento pela dedicação de tempo e esforços necessários, assumindo os riscos financeiros, físicos e sociais. Se você olhar essa definição do Hashimoto, vale para qualquer coisa, mas, poxa, mas qual que é a diferença entre empreender e uma startup? Empreender, se eu montar uma padaria, eu estou empreendendo? Estou. Se eu montar um consultório, eu estou empreendendo? Estou. Se eu montar um posto de gasolina, eu estou empreendendo? Estou. E uma startup, eu estou empreendendo? Estou. Então, a startup, como todos os outros negócios, um está contido dentro do outro. Tudo é empreender. Mas, poxa, então qual que é a grande diferença entre startup e empreendedorismo? Gosto muito desse senhor, que por acaso é diretor do Cubo. Ele falou, na entrevista que eu fiz com ele para o meu livro, que ele fala o seguinte: startup é uma empresa real para o mundo real que resolve um problema real com potencial de escala. Quando você olha potencial de escala, eu consigo escalar o posto de gasolina? Eu consigo falar assim, a minha padaria vai dominar o mundo? Meio complicado. Então, no caso da startup, sim, eu vou buscar um monopólio. Tem um livro que eu gosto muito, que chama de 0 a 1, eu esqueci o nome do autor, mas é o sujeito que inventou o PayPal, e ele fala sempre isso, ele fala assim, não tente dominar o mercado inteiro, tente começar num monopólio menor, mas quando você entrar, você tem que dominar isso. E aí, depois disso, você escala. Então, oi? Conta pra gente. Peter Thiel. Tá vendo? Eu tenho o pessoal aqui, meus universitários, que me ajudam. Pois não. Vou fazer uma pergunta. Então, por exemplo, a Bela Paulista, que é uma padaria gigantesca que virou um negócio, ela pode ser considerada uma startup, mesmo sendo uma padaria? Gostei da pergunta. Qual que é o teu nome? Samuel. Samuel, fundamentalmente, a diferença entre uma startup e um empreendimento é o modelo de negócio. A padaria, o modelo de negócio padaria, a Bela Paulista, eu trabalhei ali do lado, almocei e jantei muito ali. Nós temos padaria desde a época que os portugueses chegaram ao Brasil. Então você pode fazer uma padaria com mais docinho, com menos docinho, que funciona 24 horas, mas o modelo de negócio padaria é igual. Se a gente voltar aqui um pouquinho, quando eu coloco esse slide do Airbnb e a Hering, ou seja, o Airbnb, quando ele foi lançado, todo mundo fala assim, o que é isso? O Airbnb pegou o modelo de negócio da tia do interior lá de Minas, lá a tia da Dani, que tinha lá uma pousadinha e trazia o pessoal e alugava um quarto, alugava uma cama. E ele pegou esse conceito e criou um modelo de negócio que não existia. Só que o modelo de negócio da Hering é um modelo de negócio de uma loja onde você já conhece e já existe várias lojas, vários tempos de várias épocas. Então a grande diferença entre empreender numa loja como a Hering ou na padaria na Bela Paulista e do Airbnb é um modelo de negócio, um modelo de negócio novo. Então, como disse o Flávio, por que tantas startups quebram? Fundamentalmente por causa do modelo de negócio. Ou seja, eu vou fazer alguma coisa nova. Hoje, quando eu falo para você, eu vou fazer alguma coisa, eu fiz uma consultoria há tempos atrás para um pessoal de prancha de surf, e a molecada queria fazer alguma coisa do tipo, eu quero alugar a prancha de surf dos outros. Então, para explicar, era meio complicado. Eu falei assim, nós vamos ser o Airbnb da prancha de surf. Eu preciso explicar? Não. Por quê? Porque o Airbnb quebrou a barreira de entrada, criou um novo modelo de negócio e se consolidou. A mesma coisa do Uber. Todo mundo fala de, eu vou fazer a Uber da moto, eu vou fazer a Uber da entrega. Todo mundo já sabe esse modelo de negócio. Então, a grande diferença entre a Bela Paulista e o Airbnb ou uma startup está no modelo de negócio, que ele é inovador. Ele é novo, não existia antes. Beleza? Voltando. Então, voltando ao slide do Pripas, é uma empresa grande que ainda não cresceu e que quer dominar o mercado. Isso é possível com muito dinheiro ou com muita tecnologia. 95% quebram. Por quê? Porque você está descobrindo alguma coisa que ainda não existe, que você não sabe como implementar. Como é que foi nos últimos anos? Por que as startups morrem tanto? 74% das startups fecham após 5 anos. Eu sempre ponho a fonte, porque depois você faz mestrado, você tem os professores enchendo tanta orelha da gente, que qualquer coisinha você tem que falar quem fez, quem falou, do que jeito foi. Então, todas esses gráficos que eu estou colocando, nesse caso, são da Você S.A., da última edição, quando apareceu a 99 Táxi. 74% fecham após 5 anos, 18% das startups fecham até 2 anos.
Por quê? Porque normalmente essas startups não são startups, elas viram microempresas. Elas começam a vender produtos e serviços e chegam a um ponto onde ela tem que escalar e ela não escala. Quando ela não escala, ela vira uma microempresa que vende sempre a mesma quantidade, o mesmo jeito, a mesma forma e não consegue crescer. 42% por falta de mercado, 29% por causa de dinheiro, time, concorrentes fortes, problema com precificação e produto ruim. Concorrentes fortes, as pessoas falam muito, eu vou enfrentar um grande concorrente e vou resolver um grande problema. Quando você se depara com um grande concorrente, não esqueçam que a potência do braço deles é um pouco grande. Então, se a gente olhar os últimos números, principalmente dos Estados Unidos, mais do que na Europa, vários bilhões de dólares estão sendo gastos na compra e até na desmontagem de startup, porque alguém pequeno resolve bater em alguém grande. E esse negócio não dá muito certo. Então, tomem muito cuidado com que área e com que setor vocês vão montar uma startup para ver com quem que vocês vão ter que brigar. E, normalmente o pessoal grande não gosta muito de concorrência, seja aqui ou fora do Brasil. Uma coisa que me perguntam muito é como é que eu identifico um problema? Para não ter aquela coisa maravilhosa de achei uma solução brilhante e tenho que correr atrás do problema. Mas isso acontece? Acontece com muita frequência. A pessoa desenvolver alguma coisa, achar aquilo maravilhoso e olhar para você e falar assim, como é que eu monetizo isso? Que problema que eu vou resolver? Então, primeira coisa, como é que eu identifico um problema? Que é a base para a criação de uma startup. Restaurantes chineses na Liberdade são interditados por falta de higiene. Alguém já foi na Liberdade, naqueles restaurantes chineses maravilhosos, que a gente põe o braço em cima daquela toalha de plástico, levanta o braço, vem tudo junto. E vive cheio, verdade. Sim, mas a preocupação é o seguinte, como é que eu consigo fugir um pouco disso? Então, o problema é esse. Qual que é a oportunidade? Oferecer uma comida com alto padrão de qualidade, como delivery, e ser uma alternativa à pizza. E eu brinco assim, vocês comeram pizzas essa semana? O pessoal que não é de São Paulo, que está lá em Minas, na Bahia, tal, não é que nem os paulistanos, que a gente não consegue passar uma semana sem comer pizza. Com certeza o pessoal que está aqui não passou um mês sem comer pizza. Então, uma das oportunidades era essa. Brasileiros estão cortando bares e restaurantes. Nós passamos por um momento de crise. Alguns falam que a crise diminuiu, outros falam que a crise continua. No fato, é só você entrar num bar e restaurante, que antes a gente tinha dificuldade em conseguir uma mesa, hoje a gente ainda tem muita facilidade para encontrar uma mesa. Então, qual a oportunidade? Mercado de comida caseira cresce no Brasil e pode ser uma boa opção de negócio. Ou seja, a gente vê um problema de fato e começa a desenhar uma oportunidade. Fiquei sem dinheiro por uma semana, diz vítima de fraude de cartão de crédito. Saiba se prevenir. Alguém já viu alguma coisa? Alguém já teve problema com cartão clonado, com alguma coisa nesse sentido? Oportunidade, uma suíte para a administração de fraude, onde consiga diminuir o índice de roubo de cartão, de senha, dessas coisas todas. Quais foram as soluções criadas a partir disso? E todas elas são reais. A primeira solução do restaurante chinês foi o Shining Box. Quem me disse essa frase foi o Shiba, que eu entrevistei para o meu livro. O Shiba falou, a minha ideia para a criação do Shining Box foi olhar e ver a quantidade de problemas que tinha nos restaurantes chineses da Liberdade. A segunda coisa que ele notou é que assim, ele precisava colocar isso de uma forma muito limpa, muito clara, não ter nenhum logotipo chinês para não comparar uma coisa a outra, por isso que ele colocou Shining Box. Uma vez eu estava fazendo um evento aqui, mais de uma pessoa olhou para mim e falou, mas não é uma rede de franquia americana, o Shining Box? Eu falei, não, o Japa é bem brasileiro, gente boa demais, e é totalmente brasileiro. E colocou dentro de uma caixinha que era completamente diferente do padrão que se tinha. Então, é uma rede de fast food, de comida chinesa, presente em várias cidades do Brasil, com 136 lojas. E ele encontrou essa oportunidade de negócio através dessa ideia, porque ele era um grande frequentador de restaurante. No segundo caso, que é a solução que é brasileiros estão cortando bares e restaurantes, a Local Chef é uma empresa que são de dois amigos meus, a gente trabalhou junto na IBM, lá na era mesozoica, e hoje ela faz todo o coffee break dos workshops que eu faço. E
o que o local chef percebeu? Poxa, eu tenho um monte de gente que sabe cozinhar, que está em casa cozinhando, e precisa grudar do outro lado um monte de gente que está querendo se alimentar em determinados horários do dia. Funciona bem? Bastante bem. Estão crescendo, ainda estão rompendo uma barreira, porque o pessoal fala, mas é igual ao iFood? Não, o iFood ele junta restaurante com o consumidor final. Nesse caso, ele junta o chefe de cozinha, que nem sempre é alguém recorrente, com o consumidor final. Por último, o grupo Pay Group, que é um grupo hoje de Porto Rico, já foi do Uruguai. O que eles criaram? Eles criaram uma suíte, eles criaram um autorizador. Quando vocês vão viajar, vocês vão sair do país, vocês ligam para o banco ou entram na internet e avisam o banco que vocês vão estar fora do país e o cartão para liberar o seu cartão de crédito. Quando vocês fazem isso, vocês contam para essa suíte, que é um sistema, porque você tem um perfil de compras. Você compra mais ou menos no mesmo lugar, você compra mais ou menos o mesmo valor, você compra mais ou menos com a mesma periodicidade do seu cartão de crédito. E no cartão de débito também. Quando você altera isso, toca o telefone e fala assim, o senhor comprou tal coisa, posso autorizar? E se você vai viajar, você tem essa autorização no cartão para você comprar lá fora. Essa suíte foi feita por esse grupo e que hoje funciona nos principais cartões do mundo. Ou seja, eles perceberam essa oportunidade, tinham um contato na Visa, criaram essa solução e hoje é uma solução que domina o mercado internacional. Então é dessa maneira que a gente imagina como montar uma startup. E aí nós temos vários tipos de mercado para montar uma startup. Tem algumas pessoas que olham e falam assim, meu negócio é B2B. O que é B2B? B2B é você ter uma empresa e vender uma solução para uma outra empresa. Ah, parada, mas isso é muito difícil. Depende da sua network. Se você tem bastante contato, tem bastante relacionamento e tem uma solução, muitas vezes é mais fácil você colocar essa solução testando dentro de uma grande empresa, porque você tem contato nessa empresa, do que tentar outras coisas. Eu, por exemplo, eu tenho mais de 30 anos na área de tecnologia e acabo conhecendo uma série de pessoas. Uma das startups que eu tenho, eu peguei alguém que tinha uma solução muito legal e juntei numa empresa muito grande para fazer esse merge. Por quê? Porque eu consigo, em função da minha vida profissional, ter acesso a negócios muito rapidamente do que ao consumidor final. Então, eu, em função da minha história, prefiro empresas, prefiro startups B2B. B2B é do tipo Pay Group, ou seja, uma solução de uma empresa vendendo para uma empresa para um consumidor final. Um outro modelo é a B2C, que você define uma transação comercial entre empresa e consumidor final. É fácil a vida do B2C? Eu, particularmente, acho mais difícil. Vocês querem saber por quê? Por exemplo, B2C é Shining Box. Quem comeu Shining Box aqui no último mês? 1. E pizza? 1, 2, 3, 4, 5. O pessoal aí do fundo, que está lá no norte, nordeste e no sul, aqui em São Paulo, pode levantar a mão para a gente também? Ou seja, o que acontece? Você vender um produto novo como o Shining Box para concorrer com a pizza é bastante complicado. Então, quantas pessoas eu vou ter, com qual periodicidade, com quanto eles vão comprar, para que eu consiga ter uma coisa que nós vamos ver daqui a pouco, que é a receita recorrente. Vocês podem imaginar a quantidade, por exemplo, eu monto uma Shining Box aqui na Vila Olímpia, quantas pessoas eu tenho que vender com qual recorrência para conseguir ter dinheiro? Tanto é que o Shiba montou a primeira Shining Box dele em Moema. Por quê? Porque ele falou o seguinte, durante o dia tem escritório que o pessoal vai comprar e à noite tem casa que o pessoal também vai comprar. Ou seja, até para montar um negócio, a gente tem que pensar muito em como e em quem nós vamos atingir. Por fim, nós temos um outro mercado, que é o marketplace, onde o comércio de bens e serviços, ou seja, você é um meio, você é uma tela, onde você vai ligar um consumidor a um fornecedor. Você gosta desse produto? Eu acho interessante o marketplace, mas eu acho bastante arriscado e você tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque dependendo do que você vai fazer no marketplace, quando você junta o fornecedor com o comprador, e se o modelo de negócio financeiro não passar por você, o que vai acontecer? Você consegue vender a primeira vez, mas não vende a segunda. A parada... Oi? Qual que é o teu nome? Ricardo. O que você faz? Sou empreiteiro. Eu vendo o serviço de todo mundo. Você liga um no outro? Um no outro, mas as finanças... Você só ganha uma vez, se você deixar passar.
Ou seja, o teu maior trabalho deve ser fazer com que os teus clientes... E contrato com o cliente. É contrato com os dois. Sem abrir finanças. Porque se você abrir, você perde o cliente. Ou seja, o que vai acontecer? Teu cliente vai direto no fornecedor, e o fornecedor vende direto e tira a tua margem do meio. Além dele saber quanto ele está ganhando, ele vai falar assim, eu dou o desconto que eu pago para ele e você leva direto. Né? Então, oi? O Mercado Livre acontece isso. Todas as coisas que você tem a ligação de um para o outro e você só é ao meio, a chance de você tomar um bypass e o fornecedor fornecer direto para o consumidor é muito grande. Então você tem que tomar um cuidado muito grande de como criar isso para que você não tome esse bypass, para que você não perca a questão financeira da história. O que nós temos como isso? O local-chefe. O local-chefe faz exatamente isso. Eles amarraram, ou seja, quando você vai comprar um local-chefe, tem duas coisas que eles amarraram muito bem. A primeira é a entrega. A entrega são eles que fazem. Então, para quem é o fornecedor, não é muito simples você ter entrega recorrente. E segundo, nem sempre o fornecedor, no caso dos chefes, tem empresa aberta. Então, como é que ele vai conseguir receber esse dinheiro? Então, no caso deles, eles amarraram a entrega do motoboy e a questão do pagamento na plataforma deles. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com esse modelo, porque como, desculpa, esqueci teu nome, o Ricardo falou, e ele é empreiteiro, é muito fácil você acabar perdendo dinheiro com isso. Espera um pouquinho só, fala aqui no microfone, senão o pessoal não vai te ouvir. Existem casos híbridos também, né? Por exemplo, eu trabalhei na Amazon. A Amazon é um site de e-commerce B2C, mas tem o marketplace e a Amazon é um digamos, dos fornecedores do próprio site, né? Como funciona isso? É que você pegou um exemplo bastante interessante, né? A Amazon é um monstrinho bem particular, né? A Amazon, para você ter uma ideia, ela consegue, na questão de fornecimento de cloud, fornecer o Oracle para você mais barato do que a Oracle. Sim, o varejo, então. A Amazon começou de um jeito, ela passou alguns anos tentando decolar o modelo de negócio dela. O que eu gostaria que a gente pensasse, assim, o caso de Amazon e de outras empresas fora do Brasil, quando a gente compara no Brasil, nós vamos ter situações muito particulares. Por quê? Porque o modelo brasileiro é muito diferente do modelo fora do país. Enquanto a Amazon já tem supermercados que você vai lá com RFID ou com outras coisas e você entra e sai sem falar com ninguém, compra tudo e vai embora, infelizmente no Brasil, se a gente implementar um negócio desse, o que vai acontecer? Também ninguém vai falar com ninguém, mas o dono do supermercado vai falir no segundo dia. Então, esses modelos são complicados. No caso da Amazon, ou seja, quando você fala, ela fornece para ela vende o produto dela, que nem o Kindle e outros produtos que também são dela, ela compra de alguém e vende para alguém, ela tem uma questão de estoque que é um negócio bastante complicado, no caso dela de livraria. O modelo da Amazon é um modelo que é estudado em vários lugares, porque é alguma coisa bastante particular. Hoje aqui você tem, desde da B2W, né, Americanas, o Submarino, que já estão com esse modelo, só essa parte que eu falei, de você tem um marketplace e, ao mesmo tempo, é um site que o próprio Submarino tem um estoque dele que ele vende dentro do site também, como se fosse mais um fornecedor. Hoje em dia, por exemplo, eu comprei um negócio há pouco tempo, comprei um Chromecast na Americanas, e na hora que você entra na Americanas, você tem a opção para escolher que loja que você está comprando dentro da Americanas. O que acontece? No caso que você falou, a Submarino, Americanas, e outros sites brasileiros, eles ganharam uma notoriedade e um tamanho tão grande que eles conseguem ser um marketplace, mas se você pensar o que eles têm em comum, o modelo financeiro fecha neles. Ou seja, você não paga para quem vai te entregar, você paga para Americanas, você paga para alguém deles, e esse alguém repassa esse dinheiro para frente. Porque se não repassar, na próxima vez é que a gente não lembra. Ou seja, se eu vou comprar outro Chromecast, eu não vou lembrar a loja que eu comprei dentro da Americanas, eu vou lembrar da Americanas. Eles conseguiram consolidar esse modelo.
muito consolidada, que nem ela deu o exemplo do Mercado Livre. Por que no Mercado Livre se toma tanto o chapéu? Por quê? Porque você vende de 1 para N, de N para N. Ou seja, se você vai me vender um produto no Mercado Livre e eu vou comprar de você, as pessoas, né? E aí é uma coisa que quando você pergunta para o estrangeiro por que fazer isso, ele olha e fala assim, mas não existe motivo, mas o brasileiro infelizmente faz muito disso, por que fazer isso? E no Mercado Livre você acaba trocando o telefone na hora que você troca informação, você dá um bypass no Mercado Livre para conseguir o desconto. Nesse caso, nos exemplos que você estava dando, as empresas são tão grandes que a gente não lembra de entrar para achar o sujeito que te vendeu. Você lembra da Americanas, você lembra desses maiores sites, como é o caso da Amazon. A dona Dani tem uma pergunta. Vamos lá, Dani. Oi, Alberto. Temos aqui uma pergunta do Daniel Palhano. Temos um projeto em andamento e nossa dúvida é apresentarmos nossa plataforma para uma grande empresa, que é um potencial cliente, que poderá custear os valores para desenvolvimento e, no entanto, ter domínio da solução. Por outro lado, pensamos em dominar toda a produção da plataforma e apresentar para vários clientes, sem estar fixado a apenas uma empresa. Qual a sua opinião sobre isso? Como é mesmo o nome dele? Daniel Palhano. Oi, Daniel, tudo bem? Minha opinião é o seguinte, tenta conquistar o primeiro cliente, faça por um tempo para ele, porque na hora que você for implementar, você vai ter uma série de erros no seu MVP, no seu primeiro produto, você vai ter que mexer muito nele, você vai apanhar muito para conseguir decolar. Depois que você conseguiu fazer ele decolar numa empresa específica, que essa empresa seja parceira sua e você já tem um produto consolidado, aí você vai para outros mercados. Normalmente, essa solução faz sucesso. Soluções, quando você começa a pulverizar no primeiro instante, cada cliente vai querer, já que conhece o projeto francês, já que você está fazendo isso, mexe para cá, mexe para lá, e você não vai conseguir consolidar a tua plataforma. Respondido, dona Dani? Respondido. Qual o maior problema para o sucesso de uma startup? E aí eu acho que vai muito ao encontro da pergunta que ele fez. Quem pode me dizer? Teu nome? Carlos. O maior problema é a escala. Escala. Qual que é o maior problema para uma startup? Teu nome? Ivan. Financeiro também. Teu nome? Qual o maior problema? Jorge, investidor. Então, pessoal, todos esses são problemas bastante importantes, mas o que a gente nota e vê que o maior problema para uma startup é foco. Por que foco? Porque como a gente estava falando que a startup tem um modelo de negócio que não existe, a gente tem um péssimo costume, a gente precisa do apoio do alheio. Aí eu vou perguntar para você se o que eu estou fazendo está certo. Eu vou perguntar para você se você acredita na minha solução. Nós temos essa insegurança nata dentro da gente. E para cada pessoa que a gente vai lá e pergunta o que a gente acha, o que vai acontecer? Alguém vai lá e vai dar um palpite diferente. Essa startup que eu acabei de falar para vocês que eu tenho, eu fui almoçar para acabar de definir um modelo de negócio para uma outra coisa, e a pessoa que estava almoçando comigo fez assim, parada, mas dá para fazer isso, dá para fazer isso, dá para fazer isso. Eu falei, dá, legal. Mas você não vai fazer? Agora não, o meu foco é esse. Poxa, mas eu falei, então, deixa primeiro, se eu que faço eventos de workshop, dou aula, tenho startup, não seguir aquilo que eu vejo que dá certo, é um mínimo de incoerência. Então, o foco é o grande problema. Porque as pessoas começam a mexer. Vocês já ouviram aquela querida frase, vou pivotar? Então, tem pessoas que pivotam toda semana. Por quê? Porque cada chopp e cada happy hour é uma pivotada que a pessoa dá. E a minha startup não deu certo. Claro, você conseguiu passar um mês sem pivotar? Mas é que eu ouvi tanta gente legal. Gente, tem um monte de gente legal. Mas tinha um cara que, não sei se vocês já ouviram falar, um tal de Steve Jobs. É um rapazinho aí que ganhou um pouquinho de dinheiro, fez umas coisas um pouquinho diferentes. Ele falou, o foco significa dizer não a centenas de boas ideias. Ou seja, não quer dizer que quem está falando do teu lado não tem razão e que a ideia não é boa. Só que você vai desfocar daquilo que você está fazendo. A gente vê muito em mentoria que faço por aí, faço aqui, dessa coisa de, mas meu negócio está dando certo, eu vou colocar um apêndice no meu negócio. Eu falo, bom, então você vai montar uma nova startup, é isso? Mas por quê? Toda vez que você colocar alguma coisa nova no seu modelo de negócio, você está montando uma nova startup. Não é raro você ver startups quebrando, não pelo negócio principal, mas pelo negócio periférico. Você começa a perder tanto tempo cuidando daquele negócio periférico e esquece o negócio principal. Aí você vai ver, poxa, mas eu estou perdendo dinheiro. Claro, joga isso aqui fora.
Quantas empresas vocês não veem por aí que compram outras empresas e falam assim, isso aqui eu vou fechar, isso aqui eu vou desligar. Por quê? Porque você precisa ter foco. Vale para todos os sentidos e principalmente para quem vai montar uma startup. Pois não. Um caso que eu vejo assim claramente no mercado é hoje, por exemplo, a Magazine Luiza. Ela está dando foco com a Luiza Labs, por exemplo. Faz sentido o que eu estou falando? O que é Luiza Labs? Luiza Labs. É como se fosse um centro de tecnologia da Magazine Luiza. Então, assim, ela abriu uma empresa para focar nisso, entendeu? Jorge, uma coisa que é muito interessante. A tua pergunta é muito interessante, mas o movimento de mercado que está acontecendo é muito interessante. O que acontece? Nós temos uma grande quantidade de iniciativas de inovação e tecnologia. As grandes empresas, tanto a Magazine Luiza, mas como o Itaú, como o Bradesco, que abriu em Nova Bará, como um monte de gente que está abrindo isso, as grandes empresas não sabem o que vai acontecer. Os grandes bancos estão falando assim, como é que serão os bancos daqui a 10 anos? A gente já sabe que as agências vão desaparecer. Todos no Nubank. Eu acredito o seguinte, eu trabalhei com banco para banco durante boa parte da minha vida, e eu olhando isso, olhando o mercado internacional e o movimento, é muito claro que as agências bancárias vão acabar. Ponto. Por quê? Porque não faz sentido. Se a gente lembrar de 20, 30 anos atrás, quando o sindicato dos bancários faziam greve, o que acontecia no Brasil, e hoje o que acontece, é uma marca muito clara para ver o que vai acontecer daqui a 10 anos. O que acontece com o varejo, que é o caso da Magazine Luiza, e outros varejos que estão com muitas iniciativas de inovação? Eles não sabem o que vai acontecer com o mercado de varejo daqui a 10 anos. Então, se eu não montar iniciativas de inovação para conseguir entender, para conseguir exercitar isso, eu tenho uma chance maior ainda de quebrar e maior ainda de morrer. Uma coisa que é importante, e a gente vê na iniciativa do Cubo, fica muito claro isso, por que o Itaú não montou isso lá na Conceição, não montou isso na Moca, não montou isso em outros lugares e montou aqui? Por que o Bradesco, que é um banco que eu conheço razoavelmente bem, não montou o Inovabrá na Cidade de Deus e montou na Avenida Angélica? Pelo mesmo motivo que a Nestlé fez um spin-off da Nespresso. Por quê? Porque essas grandes empresas, e quem já trabalhou em grande corporação sabe disso, os processos dessas empresas são pesados. Ah, mas vamos mudar. Não pode mudar. Um navio desse tamanho, se você muda assim, você quebra. Você quebra a empresa. Então, esses caras fazem iniciativas de inovação do lado de fora, como foi a Nespresso. Para quê? Para que você consiga fomentar inovação, você consiga fazer modificações, você consiga ser ágil, para daí esse negócio dando certo, eu cresço e tenho uma empresa lucrativa e vou mudar. Então, o caso da Magazine Luiza, como são casos de outros lugares, o pensamento é o mesmo. Eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei o que vai acontecer com o mercado. Eu não posso ficar parado. Vai dar certo, não vai dar certo? As pessoas ainda não têm a resposta. O que todo mundo sabe é que preciso fazer algo e esse algo tem que ser consistente. Quando nós tivemos a primeira bolha de internet lá atrás, eu já estava nesse mercado de internet, todo mundo achava que o varejo comum ia acabar. Não acabou. De novo, todo mundo está achando que o varejo vai acabar? Eu não acredito. Nós vamos ter grandes modificações. Eu acho que aquela história de você entrar numa loja, não da Magazine Luiza, mas de outros, experimentar a roupa, comprar e não ter estoque, o pessoal te entregar em casa, faz bastante sentido. Então, qual que é o modelo? Não sei. O modelo de banco me parece um pouco mais palpável já, até porque o maior mercado brasileiro é o mercado financeiro. Nossa, assim, a indústria mais avançada e mais desenvolvida no Brasil é o mercado financeiro. Então, a gente olha e fica um pouco mais fácil olhar, mas a iniciativa da Magazine Luiza é exatamente essa, como outros também estão fazendo. Uma coisa que é importante, pessoal, a gente pensar, e pouquíssimas pessoas pensam quando estão montando uma startup, é que a startup tem que parar de pé. Parado, o que é startup parar de pé? O time, modelo de negócio e mercado de atuação. Se não tiver essas três coisas rodando homogeneamente como esse peão, eu vou quebrar. Por quê? Porque o que acontece é o seguinte, o técnico pensa muito como técnico. O cara de negócio pensa muito como cara de negócio. O vendedor pensa muito como vendedor. E aí nós temos pérolas como essas aqui, ó. O desenvolvedor não é Deus. Não é raro você ir em mentorias e os caras falarem assim, gente, pelo amor de Deus, eu preciso de um desenvolvedor. Ele não é Deus.
Desenvolvedor é um bicho estranho, eu posso falar mal deles porque eu sempre fui, que tem uma dificuldade enorme de comunicação e que a gente tem que falar com eles, porque senão não tem jeito. Do mesmo jeito que o cara de negócio é um cara que sabe tudo, que resolve tudo e que não vende nada, sem ter o desenvolvedor. E, por outro lado, plataforma de negócio não é empresa. Eu já peguei pessoal de cabelo branco que veio para fazer consultoria, que o cara falava assim para mim, o cara era mega super especialista numa área de negócio. Parada, quando eu tiver a plataforma de negócio, a minha startup vai decolar. Eu falava para ele, não, não vai decolar. Não, mas vai, não, não vai, porque plataforma de negócio é meio, não é fim. Ah, então como é que eu valido o meu negócio? Eu falava para ele, liga para o cara que quer comprar, liga para o cara que você vai fazer leilão, anota num papel de pão e vê se o modelo de negócio funciona. Ah, você está de sacanagem. Eu falei, não, de sacanagem está você querendo gastar um monte de dinheiro para criar um negócio que você não sabe se vai decolar. Faz na mão, faz no papel de pão. Então, coisas que são muito importantes, isso aqui, ó. Ah, mas eu tenho que ter um desenvolvedor no meu time? Tenho. Ah, eu vou contratar uma empresa maravilhosa para desenvolver a minha solução. E a tua solução é baseada numa plataforma tecnológica que você vai deixar na mão do outro? Eu ouvi uma vez, eu gosto muito dessa comparação, é mais ou menos você pegar o pizzaiolo e terceirizar na sua pizzaria. Vocês fariam a terceirização do seu pizzaiolo? Não. Então, como é que você vai pegar o teu negócio, a tua plataforma tecnológica e colocar na mão de uma empresa do lado de fora? Sabe a diferença do café da manhã entre a galinha e o porco? O que está realmente envolvido, quem não está? A galinha bota o ovo e vai embora. O porco não, dá um pedaço da pele dele para você ter o bacon no café da manhã. Então, no caso do desenvolvedor, você precisa ter ele dentro da empresa, sim. Por quê? Porque senão ele vai embora. Ele precisa fazer parte da sociedade. Morreu? Não. Uma coisa que é interessante são os amores que acontecem na vida. Ideia é diferente de oportunidade. Não é o fato de eu ter uma boa ideia que eu tenho uma oportunidade de negócio. Eu posso acordar e falar assim, tive uma ideia maravilhosa que eu vou resolver o problema do mundo. Aquilo é uma oportunidade de negócio? Não necessariamente. A ideia causa grande fascínio em seu autor. Eu faço um outro evento, que são atitudes empreendedoras nas empresas, que eu brinco muito com o pessoal e falo assim, quem um dia já falou mal do chefe porque tinha uma solução maravilhosa e viu o chefe lá arrancando o cabelo que estava com problema e falou assim, se aquele babaca me ouvisse, eu resolveria o problema dele. Todo mundo aqui, com certeza, e muita gente que está assistindo a gente, já pensou nisso. Quantas pessoas já deram o próximo passo e pegar essa ideia maravilhosa e escrever para ver qual é a dificuldade de tirar ela na cabeça e colocá-la no papel? Então, ideia causa grande fascínio no seu autor, mas você precisa dar o próximo passo para ver o quanto aquela ideia faz sentido ou não. O apego à ideia por razões psicológicas pode impedir que ela sofra um processo de validação e, não raro, faz com que se torne uma das causas do insucesso. O que é isso? Eu já tive que assinar um NDA para ver a ideia de um cara que queria que eu analisasse a ideia dele. Não, a minha ideia é tão fantástica que eu só vou te contar se você assinar um NDA. Eu falo, cara, para. Por quê? Eu tenho uma ideia, você tem uma ideia. Qual que é a ideia mais legal, a minha ou a sua? Não, eu acho que é a minha. Ou seja, se eu escutar a sua ideia, por mais sensacional que ela seja, a minha ideia é mais legal que a sua. Ah, então não é raro a gente estar fazendo o evento, o workshop que a gente faz presencialmente. O próximo é em julho, dia 12 de julho, aqui no Cubo. O pessoal fala assim, ai, Parada, eu posso colocar a minha ideia? Porque, e se forem roubar a minha ideia? Ninguém vai roubar a sua ideia, porque a ideia do outro é sempre melhor. Então, se desapegue. E quanto mais você falar, quanto mais você discutir a sua ideia, mais madura ela vai ficar e mais sentido ela vai fazer. O pessoal que participa do workshop vem aqui com uma ideia maravilhosa e quando a gente coloca eles aqui na frente para falar o que eles estão pensando para um grupo de pessoas que são os investidores e eles como empreendedores e eles começam a tomar tomatada, que eu brinco, receber uma série de perguntas sobre questionamento daquela ideia, daquela startup, o sujeito sai e fala assim, pô, mas a minha ideia não é tão maravilhosa. Pois é. Então nós fazemos esse evento justamente para exercitar isso. Você participou, você lembra quanta tomatada o teu time levou. Para todo lado. Ou seja, e por fim, o empreendedor deve aprender a ver a sua ideia com distanciamento emocional, de modo a fazer uma análise detalhada dela. Isso aqui é um pouco pior do que casamento. Ou seja, você não pode entrar num negócio achando que você vai trazer um investidor e te pagar $1 bilhão e você vai embora. Mas também você não pode pensar que você vai ficar casado com aquele negócio pro resto da vida.
Então você tem que saber equilibrar, ou seja, entrei, vou colocar, vou crescer, mas eu não posso estar tão apegado àquilo, porque chega uma hora, vimos o caso do Snapchat, que teve sérios problemas de não querer ser vendido, e outras empresas, tem várias histórias no mundo, o cara fala assim, estou aqui com 2 bilhões de dólares, vende? Tchau, vai morar no Caribe, vai fazer outra coisa. Mas solta um pouco da sua ideia. Então, as grandes startups de sucesso conseguem usar isso aqui e se desapegar um pouco de algumas dessas coisas. O que o pessoal tem muita dificuldade por achar que a ideia é ótima, por achar que a plataforma é maravilhosa, as pessoas usando os seus produtos e os produtos dos concorrentes. Ou seja, vamos observar aquilo que nós estamos fazendo. Muita gente pensa assim, mas a minha ideia tem que ter uma questão do ineditismo. O que é ineditismo? Não existe nada parecido do que eu estou fazendo. A minha ideia é tão fantástica, tão maravilhosa, tão ótima, que ninguém nunca fez. Gente, vocês têm noção de quantas startups existem no mundo? Quantas pessoas estão pensando nesse momento em coisas novas? Se a tua ideia ninguém nunca pensou, toma cuidado, porque o ineditismo é extremamente perigoso. Se você inventou alguma coisa que é totalmente inédito, tem uma chance enorme de não servir para nada. Por quê? Porque imagina 6 bilhões de malucos pensando no mundo inteiro. Então, normalmente, é importante você observar aquilo que você está fazendo e como as outras pessoas estão fazendo. Nesse sentido, aí, você acha que tem algum romantismo em torno da disrupção, por exemplo? Eu acho que é mais do que isso, né? Não vamos... A questão da disrupção daqui, disruptura dali, me explica melhor, né? As pessoas falam assim, mas o que é disrupção? Vamos quebrar o quê? Nós vamos fazer o quê de novo, totalmente novo? Se você for parar para pensar, as maiores startups no mundo que mais ganharam dinheiro e que mais estão ganhando dinheiro, elas não inventaram necessariamente nada de novo. Elas pegaram e mudaram o modelo de negócio, elas mudaram o processo de execução. Por quê? Porque nós continuamos a precisar de algumas coisas, só que a gente muda o jeito. Então, a 99 táxi foi vendida agora por um monte de dinheiro. Você pegava táxi antes da 99? Pegava. O que mudou? Você não pega mais chuva. Você mudou o processo pelo qual eles fizeram isso. Você está falando da Nubank. O que o Nubank é diferente dos bancos? Ele deu um cartão de crédito com juros menor. Bem menor, mas como é que ele conseguiu fazer isso? Ele fez uma análise de crédito mais criteriosa do que os bancos fizeram. Mas tem algo de novo nisso? Eu estou falando só das startups nacionais. Tem algo de absolutamente novo nisso? Não, não tem. O PagSeguro, que conseguiu um aporte de 5 ou 6 bilhões na Bolsa de Nova York, os caras não consideram o PagSeguro como uma startup. O que ele fez? Muito simples, ele foi nas grandes, que era a Cielo e a Rede, e começou a fazer um modelo de negócio diferente deles. Então, quando você fala em disruptura, eu tenho muita preocupação, porque quando você vai romper demais, e o pessoal fala no ineditismo, eu tenho a seguinte preocupação. Quando o Uber foi lançado, imagina a barreira de entrada de um Uber. Você vai falar, parada, mas por que barreira de entrada? É um negócio que ninguém sabia. Como é que eu vou pegar um cara de barba, cabelo, que vai parar lá na frente da minha casa, vai pegar minha filha de 14 anos e levar para uma balada? Eu vou deixar? Duvido quem alguém deixaria. Você concorda? Você vai falar um preconceito, você vai ser preso, mas você também não deixaria. Como eu tenho preocupação, eu falo para minha mulher, quando a minha filha vai pegar um Uber, por que não pode ser um Uber feminino? Só que hoje nós já consolidamos esse conceito. Quando você vai enfrentar um conceito novo, Airbnb, quando saiu o Airbnb, nós vamos na casa de um cara, eu vou comprar. Não, eu conheço o Hilton, eu conheço o Mercury, eu vou para Paris e vou entrar na casa de um cara que vai ter a chave lá. Não, eu vou. É assim que funcionava, é assim que ainda funciona. Pois não. Falando do Uber, só me corrija se eu estiver errado, se alguém souber informação melhor, mas assim, ele fez uma coisa que você acabou de citar lá no começo, domínio um monopólio menor primeiro. Então, o Uber, primeiro, ele fez um Uber Black destinado a pessoas de alto padrão. Depois que esse mercado se consolidou, que ele foi para outras vertentes, né? Então, por isso que o Uber entrou no mercado da forma que você está dizendo hoje. Então, Fernando, o Uber entrou lá atrás na crise de 2008 dos Estados Unidos, onde os caras tinham carros maravilhosos, mas não tinham emprego. Então, os caras
nasceu de um problema real que havia nos Estados Unidos lá em 2008. Ele dominou um mercado menor? Sim, ele dominou. O que eu estou te falando é o seguinte, eu vou dominar o mercado menor, mas eu tenho que tomar cuidado com a disruptura, porque a disruptura pode ser tão grande que o teu cliente não entenda o que você vai estar querendo fazer. Eu vou querer inventar um negócio tão diferente, tão diferente, tão diferente, que eu não vou conseguir vender, porque o cara não vai conseguir entender de tão diferente que é. E aí você tem o momento do mercado. Vou dar um exemplo de novo, coisa de velhinho. Em 2003, eu participei de uma startup, 2003, onde a gente queria pagar conta, boleto bancário, por telefone, por URA. Sabe a URA que você liga lá, o cara manda digitar? A gente teve uma ideia fantástica, sensacional em 2003, para você cadastrar o seu cartão de débito ou de crédito, você ligava num número, passava os bloquetes do boleto bancário e fazia o pagamento por ali. Sabe o que aconteceu com essa startup? Foi um tremendo fracasso. Por quê? Porque nós estávamos colocando alguma coisa muito disruptiva num momento em que as pessoas tinham medo de cadastrar o seu cartão de crédito. Hoje você fala, mas eu pago isso pelo celular, eu ponho a foto lá, eu ponho o código de barra. Sim, nós avançamos a um determinado momento em que isso se tornou possível. Mas há 15 anos atrás, os caras olhavam para mim, eu levei para alguns bancos, tinha banco comigo e o negócio não decolou. Por quê? Porque o cliente falava, você está louco que eu vou colocar minha senha. Você está louco que eu vou fazer isso. Então, a questão do disruptivo e a questão do mercado que eu vou ganhar também tem muito a ver com o quanto o mercado está maduro para isso. Então, eu posso ser disruptivo ao ponto de não conseguir cliente. Por quê? Porque o cliente não me entende. Porque o cliente tem medo. Por que hoje a gente pega um Uber com um cara que a gente nunca viu, que não tem cadastro, que não tem nada, e atravessa São Paulo e vai para outro lugar, e duvido que há 10 anos atrás a gente faria isso. E aceita a balinha em aguinha e fala, muito obrigado, senhor. O guia, como que é? Meu bolso lá do... Guia Bolso. Todos os bancos falavam que ninguém teria coragem de colocar senha num aplicativo. E hoje o Guia Bolso é um baita sucesso. Por quê? Porque você conseguiu gradativamente fazer uma disrupção. Eu não acredito na disrupção de uma hora para outra. Até porque eu não faria e duvido quem faria. Quem entra de uma hora para outra em alguma coisa. Eu coloquei essa questão até porque a disrupção também pode ser, o discurso da disrupção pode ser desestimulante para o negócio também. Nesse sentido também. Sim, concordo contigo. Então, voltando. Então, vamos observar como é que as pessoas estão usando produtos similares aos seus. Vamos escutar as pessoas que usam os seus produtos e os produtos dos concorrentes. Não adianta a gente querer fazer coisas diferentes demais. Vamos mudar o processo um pouquinho, vamos mudar a solução um pouquinho, para que eu não tenha que explicar para as pessoas como é que eu vou fazer para usar a minha solução. Porque se além de eu dar uma solução, as pessoas ainda vão ter, ela não seja intuitiva, como sempre falou Bill Gates, as pessoas vão começar a rejeitar a sua solução, não porque ela não é boa, porque... Você imagina você parar na frente de um caixa eletrônico? O que acontece quando a gente vai no caixa eletrônico hoje? A primeira coisa que a gente faz é pegar um cartão e enfiar, não é isso? Imagina você parar na frente do caixa eletrônico e ele fala assim, como é que é teu nome mesmo? Eduardo. Oi, Eduardo, boa tarde, tudo bem? O que você deseja? Você vai travar. Porque você vai falar assim, quem é, como é que ele sabe que sou eu? Por quê? Porque eu vim com uma coisa tão disruptiva que a primeira coisa que você vai fazer é falar assim, é uma pegadinha? É uma sacanagem? Está acontecendo alguma coisa diferente? Ou seja, a disrupção pode levar a afetar o meu negócio, que nem você falou. Eu preciso parar na frente de um caixa eletrônico e não pôr o cartão? A nossa mente está tão acostumada, se vocês prestarem atenção, o que os bancos estão fazendo agora? Eu estou conseguindo fazer transação sem o cartão. Eu ponho o dedo num, eu ponho a mão no outro, tem lá na tela. Você quer sacar sem cartão? Eu tenho celular, eu tenho... Então, eu vou indo gradativamente. Um dia, não vai demorar, com a biometria facial, eu vou encostar no caixa eletrônico e vai falar assim, oi, parada, tudo bem? Você quer fazer o quê? Você quer sacar a mesma vez que você saca todas as vezes? Até por causa de conhecimento, de Big Data e de outras coisas. Isso vai acontecer. Mas se eu fizer muito disruptivo, esse negócio pode assustar. Então, vamos escutar um pouco como é que as pessoas estão usando e o que eu posso melhorar. Vamos analisar o que foi coletado em campo. Vá para campo, escute o seu cliente. O produto não é seu, o produto é do seu cliente. Quem vai consumir é o seu cliente. Então, dê coisas para o seu cliente consumir, não para você consumir. Porque, por mais legal que seja a sua ideia, que nem eu dei a resposta para o pessoal que mandou a pergunta,
O que o teu cliente vai querer? E quanto mais focado eu tiver um produto muito bom, que nem você falou do Uber. O Uber lançou um primeiro produto muito bom, depois foi lançando outros, porque ele já está consolidado. E se você vê as grandes startups, a Amazon fez a mesma coisa. Ela lançou, quebrou a cara durante anos querendo lançar um bom produto. Depois foi lançando outros. Aí vocês vão falar assim para mim, eu tenho que morrer com esse meu bom produto? Se eu tiver alguma coisa que faça sentido para o mercado, eu tenho que persistir. A persistência, que o pessoal gosta de chamar agora de resiliência, é uma coisa bastante importante para quem quer montar uma startup. Proponha novas soluções inventivas no intuito de melhorar a experiência de uso das pessoas. Ou seja, pergunta o que o cara quer, traga, faça melhorias e proponha de novo. Esse ciclo é muito importante. Teste, desenvolva protótipos e distribua para que as pessoas possam testar. E não briga com as pessoas. Eu já vi gente que dá protótipo para o cliente testar e briga com o cliente. Mas não é assim, eu quero que você use assim. Mas filho, pera, você não está pedindo minha opinião? Tom, mas você tem que fazer assim. O sujeito não vai usar, não vai comprar, não vai fazer, não tem jeito. Escuta. Mas é complicado. Por isso que eu falei que tem que ter um bom time. Porque você pegar o desenvolvedor e falar para o desenvolvedor, dar para o cliente testar, o desenvolvedor com certeza vai matar o cliente. Eu não tenho a menor dúvida disso. Por quê? Porque o desenvolvedor fala assim, você tem que usar do meu jeito. Se você pegar o cara de negócios e levar para o cliente a solução e falar, cara de negócios, faz o cliente usar. O sujeito de negócio já tem uma outra experiência, normalmente ele tem uma quantidade de cabelo branco na cabeça maior, sabe que ele tem que colocar as coisas de outra maneira. Por isso que o time tem que estar bem mesclado. Tem que ter o pessoal bastante jovem? Tem. Mas tem que ter o pessoal de cabelo branco? Tem. As grandes empresas, se você olhar hoje, a grande maioria das startups, saiu uma pesquisa há pouco tempo, mostra que o pessoal acima de 40 anos está muito mais ligado à startup do que a garotada. Então, é uma coisa importante a se pensar. Você vai olhar mais uma vez, observar mais uma vez, escutar mais uma vez, melhorar o seu projeto mais uma vez, e aí você vai chegar a uma questão que o pessoal apelidou de design thinking, que eu tenho uma intersecção onde a rentabilidade do negócio, o quanto ele é desejável, o quanto é possível pela tecnologia, eu estou colocando esse negócio no mercado. Aí eu vou chegar a um bom termo. Demora, dá trabalho. Muitas vezes eu tenho que colocar minha solução de graça para as pessoas começarem a olhar, para depois mudar o modelo de negócio e começar a ganhar dinheiro mais para frente? Sim. Eu brinco muito que tem um modelo de negócio sensacional, que melhor funciona no mercado, que é o modelo de negócio do traficante. Vocês conhecem o modelo de negócio do traficante? Os caras são ruins, péssimos, mas nem tudo é tão ruim, nem tudo é tão bom na vida. O traficante tem um modelo de negócio sensacional. Ele dá a droga para o sujeito experimentar. A primeira vez o sujeito experimenta, não gosta muito ou gosta, experimenta a segunda vez. Na quarta vez que o cara volta lá, me dá mais um pouquinho, o traficante vira para ele e fala, então, amigão, agora você vai ter que pagar. Não é assim? Você cria demanda. Você cria demanda. Na questão do modelo de negócio dentro de uma startup, a gente precisa criar demanda. Põe para o cliente testar. Se você chegar para o cliente com alguma coisa diferente, não tão disruptivo, e falar para ele testa, o cara vai falar assim, você quer que eu teste que eu ainda pague para você? A gente imagina que o cliente vai pagar, o cliente não vai pagar, gente. Não, mas o meu produto é bom para você, não é bom para o cliente. O cliente nem sabe, ele está vivendo bem, só se você conseguir atingir um problema muito específico e dar uma solução muito específica para ele, e você tiver um relacionamento muito bom com ele. Mas o ideal põe lá para testar, testa para mim. Você vai melhorar o seu produto deixando o cliente testar, deixando o cliente criticar. E aí vem a questão do MVP. Ou seja, o que é um MVP? Lembra que lá atrás, quanta gente não brincou com essa ferramenta sensacional de comunicação, que eram 2 latinhas de leite moça com um fiozinho de nylon ou qualquer um outro? Se eu quiser passar a sensação de comunicação, isso funciona muito bem? Funciona. Um grande erro que nós temos é que a gente quer passar para o cliente uma sensação do nosso produto e a gente não sabe nem muito bem que sensação que a gente quer passar para o nosso cliente. Pô, parada, o que é isso? Por exemplo, se eu pegar uma roda, eu quero dar um carro para o cliente, se eu pegar uma roda e falar para ele, testa aí, o que o cliente vai achar? Testar aí o quê, cara pálida? Por quê? Porque a gente não conseguiu chegar à conclusão de qual é a experiência que eu quero passar para o meu cliente. A experiência que eu quero passar para o meu cliente é do movimento, e não do carro.
Então, se eu chegar para o meu cliente e der um skate e falar para ele, movimente-se sem gastar tanta energia, e a partir dessa sensação eu conseguir pegar feedbacks e ir melhorando o meu produto, do skate eu vou para um patinete, do patinete eu vou para uma bicicleta porque o sujeito quer andar sentado, daí da bicicleta eu vou para a moto porque o cara cansou de pedalar, e aí está chovendo e eu chego no carro, você cria uma codependência. Porque o cliente acredita que aquela sensação do deslocar, você é o cara que consegue me trazer essa sensação do deslocar. E vai comprar de você qualquer coisa que você ofereça. Por quê? Porque você não está passando para ele, vou dar uma roda, 2 rodas, uma carroceria até chegar no carro. Estou passando para ele a sensação mais básica do que eu queria, que é a sensação do deslocamento. Eu conheço uma grande quantidade de startup que não vão para frente porque não conseguem chegar nesse básico. O que eu quero passar para o meu cliente? Qual que é a sensação? O que eu vou melhorar da vida dele? Eu não vou melhorar o carro, eu vou melhorar a questão do transporte, de ir de um lado para o outro. E como eu vou validar a minha solução? Eu vou mandar por e-mail, fica tranquilo, não precisa anotar. É o mesmo preço, eu vou mandar por e-mail toda a apostila. Como é que eu valido a minha solução? Entrego para as pessoas testarem. Cristiane. Como é que eu valido a solução, Cristiane? Colocando em uso. Uso com quem? Com o consumidor potencial. Eu cobro dele? Não. E como é que você vai conseguir dinheiro para não cobrar dele? Aí as nações vão responder. Como é que eu faço para fazer isso, para testar sem colocar dinheiro? Pegar o pessoal que está aqui no Facebook. Como é que eu faço isso? Não. Para validar, você entrega gratuito, ele na verdade tem uma troca, né? Da ajuda, ele vai testar e te ajudar a ir melhorando o produto. Mas de graça, como é que eu vou arrumar dinheiro? Não, de graça, né? E aí? Aí depois você vai melhorando e vendo, localizando aonde que você pode começar a cobrar. E Depois. E aí, como é que eu faço isso? Arruma dinheiro. Primeiro eu arrumo dinheiro, depois eu dou para testar. Bom, acho que você consegue validar cobrando ou sem cobrar também, né? Depende do modelo. Você tem que testar o seu modelo e ver se ele é válido. E aí, como é que eu testo cobrando e como é que eu testo sem cobrar, pessoal? Tem a ver com o modelo de negócio, se é B2C, B2B ou Marketplace? Espera aí, fala aqui no microfone, senão o pessoal de lá não vai ouvir. Oi. Se você tem uma empresa parceira, você pode colocar essa ideia para, enfim, rodar dentro do processo dela. Vai ser uma chance de você ter ali uma oportunidade de até escalar, tendo ali uma ampla gama de cobaias, enfim, vamos dizer assim, e a empresa tem a vantagem de estar vendo entrar no seu processo uma inovação pela qual ela não pagou muito. Candidata a deputada esse final do ano, fala a verdade, não é? Pessoal, você validar, sem dúvida nenhuma, você tem que ouvir o cliente. Conseguir dinheiro não é fácil. Por isso que eu falei, para você montar uma startup, você não pode falar o seguinte, vou pegar o dinheiro do meu fundo de garantia, fiz um plano de negócio que vai demorar 6 meses, no 7º mês eu já estou faturando. Com certeza vocês vão quebrar a cara. Ou seja, então eu vou arrumar um investidor antes para colocar dinheiro na minha startup, para quando eu começar, vai ser complicado. Os investidores hoje não estão colocando dinheiro antes de você ter um MVP minimamente testado em algum cliente. Então para eu montar uma startup eu tenho que ter dinheiro? Pois é, tem. Mas eu quero... Vocês querem? Nós não estamos aqui para contar sonho de sereia. Ou seja, eu preciso ter dinheiro para montar minha startup? Precisa. Eu preciso de um investidor para montar minha startup? Não necessariamente. Mas eu preciso de dinheiro? Sim, precisa. Por quê? Porque senão a tua startup vai ser voo de galinha. Já viram voo de galinha? Você joga a galinha, ela voa e cai logo. É mais ou menos a mesma coisa. Então, para eu testar, para eu ouvir o cliente e para eu conseguir dinheiro, aquela coisa assim, se eu virar, se a minha ideia for muito boa, for sensacional, for maravilhosa, para quem que eu vou pedir dinheiro, R$1.000 para cada um? Junta aqui, nem vocês aqui, ó, todo mundo me conhece, eu tenho uma ideia maravilhosa, eu vou virar, desculpa, esqueci teu nome pela 1000ª vez.
Vou virar para a Vanessa e falar, Vanessa, eu tenho uma ideia fantástica. Coloca R$1.000 na minha ideia? Sim. Então vai, cadê? Né? Ou seja, pode, cheque, ó, pessoal. O pessoal antigo aqui, ó. Manda um TED para mim, manda uma transferência bancária. Muito, o cheque dá tempo de assustar, né? Como eu escutava algumas pessoas falando, eu vou lá assustar o cheque toma um susto e sai correndo. Ou seja, pessoal, uma das maneiras de eu conseguir dinheiro é juntar um grupo de pessoas dentro de casa. Eu brinco, se eu mostrar uma solução para minha mãe, que não tem ninguém melhor que vai acreditar em mim do que a minha mãe, e minha mãe olhar e falar assim, nossa, filhinho, para que serve isso? Vai dormir, porque você não conseguiu convencer nem a sua mãe. Então, uma coisa é, se os amigos, os familiares e os tolos não acreditarem em você, com certeza um profissional do negócio não vai acreditar. Então, para você montar uma startup sem grana, tenta convencer os teus amigos mais próximos, os seus familiares, a não dar muito. Putz, eu preciso de R$100.000 para montar uma empresa. Tenta 50. Junta 50 pessoas e pede R$1.000 para cada uma. Você viu que ela queria até me dar um cheque, mas na hora da gente falar, me dá o dinheiro, ela não vai dar. E uma coisa que acontece muito é assim, eu fiz uma pesquisa de mercado e falei da minha ideia para um monte de gente. Nossa, o pessoal ficou tão empolgado que eu vou montar a minha startup. Infelizmente tem um monte de gente que pensa assim. Uma coisa é você ficar empolgado e querer montar a startup, e outra coisa é você voltar com o produto e falar, compra, o cara fala, não, mas então, não era bem assim. Uma coisa é um momento em que você troca a ideia com alguém, tomando um chopp em algum lugar. Outra coisa é quando você oferta de verdade alguma coisa. Sabe aquela história do amigo no chopp, no happy hour de sexta-feira? Cara, tem uma vaga lá que é a tua cara na minha empresa, velho. Poxa vida, se você estivesse precisando de emprego, eu consegui essa vaga para você. Aí você vira para o cara e fala assim, mas eu topo. O cara, então, eu vou ver. Aí eu te falo, quantas vezes a gente não passou por isso na vida? Montar uma startup, pedir dinheiro para alguém emprestado para montar, é a mesma coisa. Ou vender um produto da sua startup. Investimentos recebidos nos últimos anos, para vocês entenderem o que eu estou falando, não é tão mentiroso assim. 86% das startups ganharam 0. Até 300 mil, 8%, de 300 a 800, 2%, de 800 a 1,5 milhão, 3%, e mais de 1 milhão, 1%. Ou seja, você conseguir pegar dinheiro e colocar na sua startup daqueles números que eu mostrei, 1%. Conseguiu mais de 1 milhão. Imagina esses que foram pedir, que chegaram até o momento de pedir. Imaginou quantas morreram no meio do caminho antes de conseguir pedir. De conseguir batalhar para conseguir um dinheiro, para conseguir investir na sua startup. Então, é necessário dinheiro? Sim. É necessário ter um bom plano de negócio? Sim. Eu escuto de muita gente falando assim, mas a startup muda tanto, ela é tão ágil que eu não preciso de um plano de negócio. Caraca, se eu não tiver um plano de negócio, eu já estou morto. Com ele eu vou morrer, sem ele eu tenho certeza que eu vou morrer. Poxa, mas afinal, o que vem a ser um plano de negócio? Eu preciso saber qual é o meu negócio, onde eu quero chegar, o que eu vendo, para quem eu vendo, que estratégia eu vou utilizar, como eu vou conquistar o mercado, quais são os fatores críticos do sucesso, quanto eu vou gastar e que retorno eu terei de investimento. Mas, parada, como é que eu vou saber todas essas respostas? Tem algumas que você vai estimar, tem algumas que você vai até chutar, mas você precisa do norte. Se você não tiver a bússola, você não sai nem do lugar. É aquela coisa assim, vamos viajar, vamos para a praia? Mesma coisa, montar uma startup sem um plano de negócio assim, vamos para a praia? Vamos para a praia? Por quê? Tem que definir a praia, tem que definir de onde eu vou sair, para onde eu vou, quantos quilômetros eu vou usar, se eu estou indo para o Cancún de avião, ou se eu estou indo para a Praia Grande de jegue, né? Tem uma diferença enorme uma coisa da outra. Ou seja, então, o plano de negócio é mais ou menos isso. Vocês querem ver como eu dou uma ideia maravilhosa e acabo com a minha ideia em 5 minutos? Eu vou montar um negócio novo. Vocês são meus clientes potenciais, tá bom? Vocês vão ver como eu vou do céu ao inferno em frações de segundo. Quer ver? Qual é o meu negócio? Venda de produtos caseiros. Beleza? Que tem até em moda. Onde eu quero chegar? Eu quero vender 200 produtos por dia. Estou seguindo lá meu plano de negócio, hein? Qual que é o meu produto? O que eu vendo? Panqueca de carne. Você come panqueca de carne? Como bastante. Eu vou ficar milionário. Quem come panqueca de carne? Levanta a mão para mim.
Você não come panqueca? Cara, você não quer me ajudar? Você não come? Não. Vegetariana. Quem come panqueca de carne? Gente, eu tenho aqui um potencial. Olha o público-alvo maravilhoso que eu tenho. Olha quanto eu vou ganhar de dinheiro. Aí eu vou perguntar assim, você comeu panqueca de carne essa semana? Quem comeu panqueca de carne essa semana? Gente, vocês estão de sacanagem. O mês passado, 2 meses atrás, você comeu. Você comprou de alguém a panqueca de carne? Você fez em casa? Ó, gente, acabou com o meu negócio em menos de 5 minutos. Ou seja, o que acontece no mundo real das startups? A primeira pergunta que eu fiz é, vocês comem panqueca de carne? Todo mundo falou, eu como. O que eu falei? Tem um público-alvo fantástico, vou vender panqueca de carne pra caramba. Ou seja, eu errei o público, errei o modelo de negócio, errei o produto, errei a periodicidade, e aí eu começo. Para quem que eu vou vender? Para estudante, para pessoas que moram sozinha, para recém-casado, para aposentado. Como é que eu chego nessa gente querendo vender panqueca de carne? É simples. Aí eu escuto também muito de, não, mas nós temos as redes sociais. Parece que rede social você coloca lá, vendeu. Eu nunca vi ninguém fazendo isso, mas eu vou vender porta a porta. Imagina se eu morar lá em Jabuticabal, morar no Morro Agudo, morar no interior lá de Minas, onde mora a Dani e tal, que o pessoal toca a campainha, e a mãe ainda abre a porta e fala assim, vou comprar panqueca de carne, você consegue oferecer. Agora, você imagina aqui em São Paulo, o sujeito bate na porta para vender panqueca para sua mãe, você briga com a mãe, você manda prender o cara, porque a gente aqui é tão estressado que, então, vender porta a porta não dá. Vender panqueca de carne em site também não vai rolar. Ou seja, muitas vezes uma boa ideia, que parecia ser uma ideia sensacional, com um pouquinho de estressar essa ideia, a gente percebe que não vai rolar. Que não vai dar certo, porque eu vou ter um esforço enorme e o meu retorno vai ser muito pequeno. Aí você começa com liquidação, mudar a qualidade, fazer o diabo até que você cresce a startup e a startup morre. Pois não. Só uma dúvida. E como você faz para filtrar, usando o exemplo da panqueca de carne, você já está rotulando um insucesso. Mas o baixo consumo não é devido à pouca demanda, à pouca oferta desse produto? Eu só te mostrei um modelo claramente que o B2C não funciona. Adorei a sua pergunta. Na verdade, muitas vezes a gente erra no modelo do negócio. A panqueca de carne vendendo como eu queria vender para B2C, fazendo com que você, consumidor final, comprasse, você, consumidor, comprasse, e você, consumidor, comprasse, não rola. Por quê? Porque a quantidade de demanda que eu vou ter de panqueca de carne por mês para o B2C é tão pequena que eu não vou conseguir vender. Aí você fala assim, eu vou matar meu produto? Não. Eu vou mudar o modelo de negócio. Para quem que eu vou vender? Eu vou tentar vender para supermercado, que entra um monte de gente. Eu vou tentar vender em buffet. Eu vou tentar vender em restaurante. Porque se eu tiver uma boa qualidade na minha panqueca, por que o restaurante não vai comprar? Eu adorei a tua pergunta, eu estava esperando algo nesse sentido para mostrar aqui. Nesse caso, o melhor negócio não é eu ter um marketplace nem o B2C. É ter um B2B. Por quê? Porque eu vou ter a demanda, mas eu não consigo ter... Eu não vou ser uma Americanas, que nem ele falou, que eu vou conseguir ter uma visibilidade tão gigantesca para todo mundo no Brasil comprar panqueca de carne minha. Vale a pena eu ter uma força de venda tão gigantesca para vender para o B2C? Não, não vale. Vale muito mais eu ter uma força de venda muito menor para um produto como esse vender no B2B. Beleza? Tudo bem, pessoal? Entenderam a diferença? Então, a gente precisa saber para quem vender, como vender e o quanto vender. Uma coisa que muita gente esquece é da tal da receita recorrente. A receita recorrente mata a gente. Só quem é empresário, quem já vendeu, quem já comprou, sabe o que é receita recorrente. Ou seja, se eu vender panqueca de carne de maneira esporadicamente, o que vai acontecer com o meu fluxo de caixa? Vai ficar uma desgraça, porque eu não sei quanto vai entrar de dinheiro. Se eu vender para supermercado, vender, como a gente acabou de falar, eu sei que eu vou conseguir vender 200 panquecas de carne por dia com uma certa recorrência e esse dinheiro vai entrar.
Então, quando vocês estiverem montando uma startup, uma coisa que é fundamental é saber de onde vai vir a sua receita. Qual a recorrência dela. Quem trabalha com projeto sabe o desespero que é trabalhar com projeto. Por quê? Você vem no projeto hoje e começa a entregar, você já está pensando no próximo. Por quê? Porque o desgraçado vai acabar. E quando acabar, acabou o dinheiro. Por mais bonitinho que seja o pagamento do cliente, acabou o dinheiro. Então, eu já tenho que pensar no próximo projeto. Então, eu tenho que ter uma startup que me gere uma receita recorrente com um prazo meio que indeterminado. Vou ficar vermelhinho, não tem jeito. Várias, não sei se é uma startup ou não, mas vários sites, eles criaram aquele modelo que você fecha um pacote. Frutas, às vezes comida. É para resolver a questão da receita recorrente ou é uma forma diferente de você fazer um negócio? Pode ser as duas coisas. Quando é assinatura, é para ter receita recorrente. Por quê? Porque a partir do momento que eu consigo pegar teu cartão de crédito e falar, você comendo ou não, eu vou debitar aqui tanto por mês, eu consigo garantir um conforto. Se eu tiver que bater na tua porta toda vez, você quer um pacote de comida? Você quer um pacote de comida? Vocês conseguem entender que o esforço de venda é muito maior? Uma coisa é eu bater na tua porta todo dia, então eu vou ter que ter um vendedor, eu vou ter que ter um folder, eu vou ter que ter uma série de coisas para conseguir trazer o meu cliente. O custo do cliente fica mais alto. Se eu tiver que bater na tua porta todo dia, o custo do cliente fica mais alto, o teu produto final vai ficar mais alto. Se eu conseguir te vender uma assinatura, com certeza o custo vai ser menor. Por quê? Porque eu já consegui trazer você. Por um lado, você vai falar, nossa, eu vou fazer uma assinatura de berinjela, né, dessas coisas, vale a pena? Vale, porque no final, esse modelo de negócio vai ficar mais barato para você. Porque quem está te vendendo sabe que vai ter recorrência. Você tendo recorrência, você não precisa fazer reserva de dinheiro e nem um esforço de venda maior. Entendeu? Então, não só a recorrência, como o modelo total do negócio. É que aí o diferencial vira meio subjetivo. É que o diferencial muitas vezes vira subjetivo. O que é diferencial? Eu deixar de ir na feira para comprar? Sim. Pode ser uma diferença para quem não tem tempo e pode ser para mim que adora fazer feira uma coisa que eu não vou curtir. Então, o diferencial muitas vezes está mais ligado com o modelo de negócio do que... Eu falo para você, não se preocupe, aí a questão do vendedor. Eu vou te entregar fruta, verduras e legumes todos os dias, como você fizer, e aí você faz uma assinatura, você não vai ter problemas. Eu só não estou te contando o que está por trás disso. Nem sempre eu preciso te contar. O que está por trás disso? Isso que eu acabei de te falar. Vai ficar, e aí ele fala assim, você vai ter uma economia, vai ficar mais barato. Vai ficar mesmo? Vai. Por quê? Porque eu tenho a receita recorrente. E eu consigo ter previsibilidade. E aí fica mais barato. Tudo bem? Uma das coisas mais complicadas nas startups, vocês vão falar, Parada, mas é tudo complicado? Gente. Empreender é complicado. É tudo difícil? Empreender dá muito trabalho. Mas toda hora você vem falando de alguma coisa, porque eu estou cansado de ver gente quebrando a cara, gastando dinheiro e jogando dinheiro fora. Então, eu prefiro ser o advogado do diabo. Um amigo meu outro dia falou assim, Parada, vem aqui só para ser advogado do diabo. Eu falei, adoro. Eu dou aula numa faculdade em que eu mais brinco de ser o advogado do diabo. Tanto é que no evento que eu faço no Cubo mensalmente, na hora que a gente começa a colocar o pessoal para fazer pitch e o pessoal para perguntar, eu não pergunto. Aí o pessoal fala, mas por que você não pergunta? Porque eu tenho a mão pesada. Porque eu vou fazer pergunta que pode desequilibrar, porque a gente faz eu chamo de Startup Cup. É uma copa onde as pessoas participam e no final o pessoal leva um brinde para casa. Normalmente eu dou um livro para cada startup vencedora e eu não faço pergunta. Tá? Como fazer a roda girar? Esse é um dos maiores problemas para uma startup. Por quê? Você pode ter ideia, você pode ter dinheiro, você pode testar, você pode fazer um monte de coisa. Mas você tem o primeiro problema que é, como é que o pessoal vai te conhecer? Você pode contratar o William Bonner para ficar pelado no Jornal Nacional entre um intervalo e o outro, falando da sua startup. Quanto vai custar isso? Qual a recorrência que você vai ter que colocar nisso para alguém te conhecer? Vocês lembrarem, na última Copa do Mundo, o Messi lançou um Messenger parecido com o WhatsApp. Alguém lembra do nome? Poxa, né? Quando o juiz aqui no Brasil tirou o WhatsApp do ar, entrou um outro que todo mundo começou a baixar. Alguém lembra do nome? Esse vocês até lembram mais porque doeu mais, né? Em função da dor, todo mundo baixou.
Entende a diferença? Não adianta colocar um cara como o Messi fazendo propaganda de alguma coisa se não tiver uma dor recorrente. Então, como que eu vou conhecer você? Como é que eu vou usar o seu produto a primeira vez? Vocês querem ver uma coisa muito simples que eu brinco muito com o pessoal? Todo mundo tem smartphone aqui? Quantos apps vocês usaram hoje? Mais de 5? No máximo 6? Se eu chutar assim, Facebook, aqui em São Paulo a gente usa muito o Waze porque a gente se mata muito por aí, banco, então vão dar 6. Aposto com vocês que vocês têm muito mais do que 6 no smartphone de vocês, não tem? Ou seja, por que vocês baixaram um monte de tranqueiras que vocês não usam? Porque a primeira vez usar um app, todo mundo usa. Quem usa pela segunda vez o app? Eu tenho um amigo que mora em Araraquara, talvez ele esteja me assistindo, ele fala assim, Betão, por que você usa o Waze? Porque em Araraquara, trânsito não entra na conta do deslocamento do dia, mas em São Paulo entra. Né? Então, é complicado, usar a segunda vez é mais difícil, lembrar de você depois é mais complicado ainda, porque qual que é o nosso maior concorrente? É uma coisa chamada Google. Toda vez que você não sabe alguma coisa, a gente vai googar, não vai? Pô, eu vou lá para o Google e falo assim, tal coisa. Teve um aluno uma vez que virou para mim e falou, Parada, eu tive uma ideia maravilhosa, eu vou construir um app de transportadora de mudança. Eu falei, nossa, fantástico. E a gente não pode, né, ser assim tão cruel com o aluno no primeiro momento. Nossa, fantástico. E aí, como é que vai funcionar? Não. Aí, quando você precisar mudar, você vai lá, entra no app e acha a transportadora e faz cotação. Poxa, legal. E aí, assim, a gente vai usar esse app toda semana, porque você muda toda semana? Não, não vou. Então, como é que eu vou criar a recorrência disso? Aí eu fiz 4 perguntas para ele, ele quase me matou. Ou seja, quando é que eu vou usar um app de mudança? Não é muito mais fácil? Teu modelo mental natural não é ir para o Google? Então, lembrar de você é uma coisa complicada. Conseguir 10 usuários. É legal quando o pessoal começa a desenvolver um app, um site ou qualquer solução e fala assim, não, quando eu tiver 100 mil usuários, porque o pessoal sempre compara com coisas fáceis, né? Então eu vou comparar com o tal de Facebook, que não tem quase usuário, eu vou sempre comparar com coisas exageradas. Não, se o cara tem 5 bilhões de usuários, por que eu não posso ter 100 mil? Então, ele é um ponto totalmente fora da curva. Então, ter 10 usuários não é fácil. Manter esses usuários é mais difícil ainda. Eu sempre usei iFood, eu adoro o iFood. Só que eu tenho uma esposa que quem manda em casa é ela. Outro dia foi um casal em casa e eu falei assim, eu vou pedir pelo iFood. Óbvio que Murphy entrou e atuou. O que aconteceu com a pizza? Não chegava. As crianças do meu amigo dormiram e minha mulher me olhou com um bico desse tamanho. Daí ela pegou aquele liminha que tem na geladeira, ela falou, quer ver como funciona? Ligou lá, o cara chegou 2 minutos depois com a pizza. O que eu fiz com o iFood? Toda vez que eu falo iFood, ela não. Aí eu espero ela viajar, fico eu e minha filha. Bom, como a mamãe não está, vamos pedir no iFood? Vamos. Não vou contar que ela está lá no canto olhando para mim, depois eu vou apanhar, mas é um detalhe. Gerar receita é bastante complicado. E entregar o prometido. A gente faz tudo isso, todo esse esforço, quando vai entregar, o cara entrega errado. Quando é que você vai de novo fazer esse processo inteiro? É muito difícil, que é aquilo que você falou. O cara vai lá e faz a assinatura. A primeira semana ele te entrega o caqui maduro, a banana podre e mistura tudo isso com um agrião murcho. Você não quer mais, você vai cancelar. Ele teve um esforço de venda, ele te convenceu, ele fez você assinar, fez um monte de coisa e te entrega mal. O que você faz? Você cancela a assinatura no momento seguinte. E aí chegou uma hora que todo mundo espera. Como é que eu vou conquistar o investidor? Porque eu conheço a grande maioria dos caras que vão montar uma startup, o que eles mais querem é conquistar o investidor. Você quer falar, Dani? Quero. Agora ou já? Pode ser agora. Então vai lá. Sobre conquistar o investidor, já temos uma pergunta do Edenilson. Alberto, tenho um registro no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, uma patente de um novo artigo esportivo. Tenho o MVP dela, mas estou com uma grande dificuldade de contratar investidores. Pela história que você acabou de contar, de convencer a mãe, você diria, então, que o primeiro passo seria montar meia dúzia de peças e deixar as pessoas verem a coisa funcionando? De repente, uma demonstração em um parque público, tipo Ibirapuera.
Você já tem a resposta da tua pergunta, fantástica, é isso mesmo. Ou seja, você só vai conseguir convencer alguém a colocar dinheiro no teu negócio para ele deslanchar depois que você mostrar para ele que funciona. Então, você distribuir para o pessoal usar, distribuir para as pessoas avaliarem aquele teu produto é o melhor caminho, sem dúvida nenhuma. Você já tem a resposta para a tua pergunta. Obrigada. Como é que eu conquisto um investidor, pessoal? Essas são as perguntas feitas pelos investidores anjos. Não fui eu que inventei. Eu entrevistei alguns investidores anjos, inclusive o maior investidor anjo do país, e ele me deu essas perguntas. Ou seja, quem do time conhece o negócio? É a primeira pergunta que o investidor faz. Quem conhece o negócio? No caso lá da imobiliária, que eu falei para vocês agora há pouco, eu virei e falei assim, quem conhece o negócio? Ela falou, eu sou geriatra, eu sou advogado, eu sou juiz. Não, para! Alguém do time é empreendedor? Por que isso? Porque quem trabalha em uma corporação normal, quem tem carteira assinada, quem é PJ, mas está envolvido numa empresa, não sabe o que é empreender. E empreender, o meu sócio numa empresa que eu tenho, eu brinco com ele quando ele me passa os custos. Eu falo assim, ele me passou o custo da área de engenharia e não da empresa. Por quê? Porque ele é extremamente engenheiro. Então, não é raro as pessoas que estão desenvolvendo, como desenvolvedor, como cara de produto, não pensar na empresa como um todo, pensar no seu departamento. E a empresa é muito maior que isso. A startup é uma empresa. Então, contas a pagar, contas a receber, escritório, água, luz, telefone, tudo isso continua existindo. A tia do café, o cafezinho, tudo isso continua existindo. Eu posso não ter a tia do café, mas com certeza eu vou ter o cafezinho. E como meu filho achava antes de viajar, talvez ele esteja me assistindo lá do Canadá, ele falava, pai, eu sempre achei que a cueca saía do cesto de lixo e ia para a cômoda sozinha. E aí, quando você descobre que não vai, faz uma diferença enorme na vida das pessoas. Como eu faço para escalar a startup? Ou seja, o que eu preciso para escalar? A gente já consegue dizer hoje que existe um determinado momento em que, se eu colocar dinheiro na startup, ela escala. Eu posso colocar um monte de dinheiro na época da ideia da startup, eu vou escalar a startup? Não, por quê? Porque eu não tenho nada. Eu colocar um monte de dinheiro na hora que eu faço o primeiro MVP, adianta alguma coisa? Não, porque eu não validei a solução. Eu só vai fazer sentido eu colocar um monte de dinheiro para escalar quando eu tiver uma demanda reprimida, quando eu tiver um público, quando eu conseguir definir onde é que eu vou ter o monopólio daquele negócio, quando eu conseguir perceber e colocar dinheiro naquele momento, a startup escala. Nem antes, nem depois. Se eu perder o trem da história também, não adianta colocar dinheiro depois, porque o momento já passou. Qual pedaço do mercado você quer conquistar? Isso, só passar essa pergunta, eu já volto. Qual pedaço do mercado você quer conquistar? Essa pergunta é muito interessante e as pessoas normalmente falam assim, se eu tenho 220 milhões de habitantes no Brasil e hoje eu tenho tantos milhões que só comem verdura, e se eu pegar, e elas fazem umas contas que, se você olhar, você fala assim, dividido por isso, dividido por... Nossa, é fantástico, mas como é que eu chego nesse percentual de 1%, pensando em distribuição, pensando em uma série de coisas? Então, qual pedaço do mercado você quer conquistar? Quanto mais confinado tiver esse mercado, que ele seja um subset de alguma coisa maior, melhor você vai conseguir implementar e escalar depois. Pois não, senhor? Você falou que depende muito da fase em que a startup está, para você investir dinheiro, ela tem que escalar. Eu vi numa palestra aqui também, acho que o Flávio, né? Ele falou que o Cubo só aceitava empresas que já tivessem pelo menos um cliente que não fosse a mãe, assim. Você diria que é mais ou menos nesse estágio, quando ela já tem os primeiros clientes, ou um pouco posteriormente? O que o Flávio fala é bem isso mesmo, ou seja, os investidores mais ainda. Ninguém põe dinheiro em ideia, esquece. PowerPoint, há 10 anos atrás, colocava dinheiro em PowerPoint. Hoje ninguém coloca mais. Para você entrar no Cubo e para investidores começarem a olhar para você, você tem que ter alguém consumindo aquilo que é seu. Se você não tiver um faturamento mínimo e o produto sendo entregue, por menor que seja, esquece, você não vai conseguir faturamento. Ou você não vai conseguir investidor. Porque o investidor quer saber o seguinte, quem é teu público-alvo? O público-alvo é quem está comprando. Vou dar um exemplo muito simples. As pessoas falam assim, meu público-alvo é o mercado de todo mundo de 8 a 80 anos. Muita gente já ouviu isso na vida. Não ouviu? Quem já não ouviu gente querendo vender coisa para você falando, não, o meu público é o público de 8 a 80 anos. Aí eu, dentro da minha inocência, fico imaginando aquela criança lá na cantina,
não sabe, deve chamar mais nem cantina, mas quando eu era moleque chamava, comprando a sua esfirrinha na hora do lanche na escola, com uma publicidade lendo alguma coisa lá, e o velhinho, no baile da saudade, com 80 anos, dançando, com a mesma publicidade. Dá para eu vender alguma coisa com um público-alvo de 8 a 80 anos? Não dá. Existe um caso, um case internacional, um único, que você entra numa comunidade no interior da África, ou entra numa casa fantástica em Beverly Hills, você vai encontrar o mesmo produto. Você estava aqui no outro evento, você já sabe, né? A Coca-Cola. A Coca-Cola é o único produto, o único case mundial que você consegue realmente chegar de 8 a 80 anos. Tanto é que eles não fazem mais propaganda assim, beba Coca-Cola. Eles só fazem, você já sabe que é Coca-Cola. E hoje eles colocam as coisas de uma maneira diferente para conseguir perpetuar a Coca-Cola. Uma coisa que é importante é, quem são seus principais concorrentes? Eu não tenho concorrente. Toma cuidado. Se você não tem concorrente, toma cuidado. Porque o ideal é que você tenha concorrente e que na sua startup, no seu produto, no seu serviço, tenha uma pequena alteração em relação ao concorrente. Se vocês imaginarem, ou o pessoal um pouquinho mais velho vai lembrar, o Google não foi o primeiro site de busca do mundo. Eu usava muito o Alta Vista, o KD, né? Olha o pessoal abrindo o coração. Qual que era o outro? Yahoo. O que... Oi? Olha lá, Netscape. Por que o Google foi melhor e desbancou todo mundo? Porque ele tinha um algoritmo de busca com um nível de qualidade muito melhor do que todos os outros. Aí ele derrubou todo mundo, fundamentalmente por causa disso. Então o que ele fez? Não existia site de busca? Existia. O que ele fez? Ele desenvolveu alguma coisa com muito mais eficiência. Então, quem são os seus principais concorrentes? É importante que você saiba. Qual é o seu diferencial? Eu acabei de falar do Google agora há pouco. O diferencial do Google foi esse. Como se comporta a curva de custo quando a sua startup cresce? Essa é uma das coisas que as pessoas olham para a minha cara e falam assim, hã? O que é isso? Muito simples. Você falou agora há pouco do pessoal que entrega verduras e legumes em casa, uma startup desse tipo. Eu tive no Circuito Startup fazer merchan dos meus amigos do pessoal do Circuito Startup como mentor. E uma vez o cara chegou para mim e falou assim, professor, olha, eu tenho aqui uma startup fantástica, maravilhosa. O meu pai é distribuidor do CEAGESP aqui de São Paulo, frutas e verduras, a gente vai distribuir para um monte de lugar. Blá, blá, blá. Conta aquela história linda, aquele pitch maravilhoso. Aí começa o desgraçado do professor fazer pergunta que não deve. Fala assim, então, como é que você conhece o mercado de São Paulo capital, certo? Teu pai é distribuidor, certo? Beleza. Como é que você distribui? Não, porque eu tenho um Escort, uma moto, porque o cara... lindo. Eu quero levar isso para Campinas. E aí, como é que faz? Ou seja, o teu custo vai começar a crescer junto com a expansão do teu negócio. E se eu quiser levar para Ribeirão Preto? Eu estou falando só em São Paulo, nada contra o pessoal que está me assistindo. E se eu quiser levar para Belo Horizonte? Como é que eu faço? Ou seja, vocês conseguem perceber que diferente de um Uber, diferente de um Airbnb, ou diferente de uma Americanas.com, ou seja lá o que for, a curva de custo vai junto com a curva de crescimento. Se a curva de custo vai junto com a curva de crescimento, ou seja, eu vou ter que ter mais gente, eu vou ter que ter mais carro, mais moto, mais logística, mais um monte de coisa por trás. Então, quanto mais eu cresço a minha startup, mais custo eu vou ter e a minha lucratividade. O que vai acontecer com isso? Se eu faturo 100 mil e tenho um custo de 90 mil, sobrou quanto? 10 mil. Se eu faturar 1 milhão e tiver um custo de 990 mil, nossa, minha startup cresceu pra caramba, olha que coisa linda, mas quanto está sobrando no bolso? Os mesmos 10 mil? O investidor foge disso. O que ele quer é que a curva de custo não acompanhe a curva de crescimento. Tudo bem? Pois não. Espera um pouquinho só que o pessoal está pedindo para você colocar na boca. Já que você citou o Google, é muito... Eu acredito que seja muito comum, queria só ver a sua posição a respeito. O Google ele passou uns 4 anos sem nem saber como era exatamente a forma de ganhar dinheiro, né? Eles tinham uma ideia boa, tinha investidor lá que falou, parece uma boa ideia,
E aí, só depois de 4 anos que eles começaram a ver os logs de busca, essas coisas, falaram, bom, a gente pode ganhar com publicidade. Isso é uma coisa que ainda existe no Vale do Silício, ou até aqui, ou é uma coisa muito... uma exceção da exceção? Não é exceção da exceção, o WhatsApp é assim, várias outras coisas são assim, e não é raro a gente se deparar com startups que tem um monte de gente usando, e você fala assim, como é que eu vou monetizar? O ideal é que, assim, se você conseguir viralizar, que o pessoal gosta de chamar, eu viralizei, mas eu ainda não tenho um modelo financeiro para isso, quanto mais gente você tiver utilizando, e aí a pergunta, por que o Facebook comprou o WhatsApp por aquele monte de dinheiro se só faturava isso? Porque se você tiver, que nem bateu semana passada, 780 milhões de pessoas no mundo usando o WhatsApp, eles conseguem monetizar o WhatsApp direto? Não consegue. Conseguem diretamente? Sim, consegue. Ou seja, se você tiver muito usuário, com o tempo, e tem outros cases que eu não me recordo agora, que você tem uma quantidade enorme de gente utilizando e você não consegue monetizar direto. O Facebook é a mesma coisa. O Uber você cobra um percentual. Tá bom. O que eu conheço do Uber é que até hoje ele ainda não dá retorno, assim, lucro, por assim dizer, né? Que ainda tem um plano futuro e que lá na frente, talvez com os carros que se autodirigem, né? Que aí talvez possa dar dinheiro, né? O que eu vou falar pode ser um pouco prematuro, mas em alguns lugares que eu já li, o Uber quebra nos próximos anos. Por quê? Porque o modelo de negócio dele não vai se sustentar. Se você ver a matéria do Veras, do 99 Táxi, na Você S.A. do mês passado, ele fala assim, nós saímos do negócio porque a gente não tinha mais fôlego para brigar contra o Uber. Então, em muitos casos, ou seja, você ainda não conseguiu fazer break-even, ou seja, você não conseguiu empatar, você está pondo dinheiro, por mais que você fature, você não consegue equilibrar. Existe isso, o caso do Uber é um desses, tanto é que já trocou-se a diretoria do Uber inteira algumas vezes e ainda não conseguiu parar de pé. Tem outros casos, infelizmente não lembro de cabeça agora, que estão na mesma situação. O caso do 99 com a briga do EasyTax, nacionalmente, foi um case muito comentado. Por quê? Porque um entrou cobrando um valor, o outro tirou o valor, eles acabaram fazendo... O modelo de negócio dos dois mudou tanto que eles viraram uma financeira. Por quê? Porque o Easy entrou cobrando um valor, o 99 para conseguir atacar o mercado do Easy tirou esse valor, não cobrava nada. Aí você tinha uma questão do floating de grana que o taxista pagava e recebia em 28 dias, eles entraram financiando isso. Essa questão de você variar o modelo de negócio para achar como é que você para de pé é uma coisa que acontece em muitas startups. O fato de você estar de pé vendendo e estar com um monte de cliente não quer dizer, mesmo estando monetizado, não quer dizer que você está lindo, maravilhoso, com um monte de dinheiro no bolso. Tá? Não é simples. Por isso que, de novo, se você prestar atenção, são todos modelos de negócio vendendo para o consumidor final. Vender para o consumidor final e conseguir parar de pé é uma arte que eu aprecio e bato palma. Pois não. Só comentando a questão do que ele falou da Uber que não dá lucro, né? O Jeff Bezos com a Amazon, ele passou uma década inteira sem ter lucro, praticamente, né? Ele passou pela bolha de 2008 lá, não teve lucro, só foi começar a ter lucro em 2011, quando ele viu que realmente eles cobravam isso dele, mas assim, ele nunca se abateu com a visão de curto prazo que o mercado exigia dele. Ele sempre teve uma visão de pensar a longo prazo, ele pensa assim até hoje, né, de acordo com a biografia que eu li dele, e ele não deixa se abater pelo curto prazo. Eu imagino que o Uber deva fazer algo desse tipo. Dos investidores. Não necessariamente, ou seja, como é que você consegue... Eu acho que esse é um case. Por isso que existem alguns cases que são muito particulares. Como é que você consegue trazer dinheiro, colocar dinheiro, manter dinheiro durante 10 anos num negócio que não dá dinheiro? O Uber, será que vai dar certo? Não sei. Algumas matérias que eu li dizem que o Uber vai quebrar, que tem tudo para quebrar. Não sei.
Sim. Quando você está no meio da desgraça, todo mundo acha que você vai morrer, entendeu? Ninguém está do teu lado. Essa é que é a verdade. A Amazon tem uma história curiosa, que tem um analista de Wall Street na época que meio que ele ficou brigando com a Amazon, que ele só dava relatório negativo da Amazon, só relatório negativo. E quando a Amazon se sobressaiu e realmente superou todas essas crises, o pessoal da Amazon de Jeff Bezos fez até uma nota anual que ele sempre demonstra lá todos os anos para os investidores, e ele criptografou uma mensagem específica para esse cara, para esse analista que realmente ele venceu todas as demandas que falavam que a Amazon ia falir, né? Uma coisa que é interessante, que a gente falou no começo, eu vou falar de novo, é assim, nós não podemos comparar o mercado brasileiro com nenhum mercado do mundo, muito menos com o mercado americano. Hoje, na Nasdaq, você tem opções que o dinheiro é para investir em startup. Ou seja, são dinheiros investidos em fundos, que esses fundos são direto para startup. Se não me falha a memória, o ano passado foi investido em startup nos Estados Unidos 178 bilhões de dólares. Então, nós estamos falando de coisas que são totalmente desproporcionais. Então, é muito mais... Como tem muito mais dinheiro e circula muito mais dinheiro, e a questão do empreendedor no americano é alguma coisa que nasce com ele, naqueles filmes que a gente cansa de ver do cara vendendo a limonada na porta de casa, aquilo é fato. Então, o empreendedor na cabeça deles é alguma coisa recorrente, e no brasileiro não é. Então, quando a gente vai comparar a Amazon, Uber, tal, nós estamos falando de coisas extremamente diferentes. Porque para a gente conseguir no mercado brasileiro dinheiro para investir em startup é uma coisa muito complicada. Por quê? Porque nós temos o governo como o nosso maior concorrente. Por quê? Porque a Selic paga mais, então ao invés de você colocar o dinheiro... Imagina para o investidor brasileiro, enquanto nós temos no mercado americano 0,25% de juros, que agora está tendo toda essa revolução no mundo do dinheiro indo para os Estados Unidos, porque o Banco Central americano resolveu pagar, se eu não estiver errado, 0,25%. E nós estamos aqui, a Selic está em quanto? 6,5%. O que acontece? O mercado americano, ao invés de colocar esse dinheiro para render nos títulos americanos, ele fala assim, eu vou rodar a economia, fora a cultura, estou falando de business. Eu vou rodar a economia porque se eu colocar numa startup e der certo, eu vou ganhar muito dinheiro. Se eu colocar numa empresa e der certo, eu vou ganhar muito dinheiro. Não esqueça que a aposentadoria do americano médio vem do dinheiro que ele tem investido em ações nas empresas. Isso já é conceitual, isso já é cultural. Aqui no Brasil, o que a gente fala? Pô, se eu for colocar dinheiro na mão dele, ou colocar o dinheiro na mão do governo, eu sei que pelo menos do governo eu estou garantido. A cultura do brasileiro é tão diferente da cultura do americano, a grande maioria dos brasileiros acredita que a gente precisa de uma entidade maior chamada governo para cuidar da gente. Enquanto o americano acredita no parceiro, no mercado, na regulação, para cuidar deles. Então, quando a gente compara essas coisas, é tão difícil comparar que eu prefiro não... Por isso que eu sempre tento usar exemplos do mercado nacional, porque é muito difícil. Quando eu vejo uma startup, quando saiu o primeiro unicórnio brasileiro, eu bati palma, por quê? Porque é um negócio extremamente complicado. Isso que eu não falei de impostos. Eu só falei do custo financeiro de você conseguir um investidor para colocar dinheiro em você e não num CDI, em qualquer outra coisa. Então, isso a gente deve muito sempre levar em consideração. Falou, como é que o cara conseguiu 10 anos da Amazon? No Brasil a gente conseguiria? Não. De jeito nenhum. Por quê? Porque os investidores já tinham colocado dinheiro, já tinham matado o cara, já tinham feito um monte de coisa. Porque lá nos Estados Unidos é muito diferente. Não é que é melhor ou é pior, é muito diferente. Uma outra coisa é, o que falar no pitch, pessoal? Quem tem vergonha, além da Vanessa, de ficar aqui na frente? Ah, não? Então vamos fazer um pitch com você aqui. Ó, 2 minutinhos, não, estou brincando. Pessoal, uma coisa que as pessoas têm muita vergonha é como é que eu faço um pitch, como é que eu convenço alguém, o que eu falo para o investidor, o que eu falo para conseguir, não precisa ser nem para o investidor, como é que eu falo, vou lá na empresa, que eu vou fazer um teste com a minha solução, o que eu vou falar para o empresário colocar minha solução para rodar? Ah, eu tenho vergonha, eu tenho medo, eu não sei o que falar, não sei de que maneira fazer. Então, conte uma história e envolva emocionalmente. Por quê? Porque as pessoas são envolvidas
pelo lado emocional e não pelo lado racional. Para pensar o seguinte, por que o Steve Hawking só ganhou dinheiro depois do livro Uma Breve História do Tempo e o Cristiano Ronaldo ganha milhões por ano? Alguém sabe me dizer? Futebol mexe com emoção. E a ciência não mexe com emoção. Então, se você quiser convencer alguém de alguma coisa, toque na emoção e não na razão. Se você tocar na razão, o cara vai pensar, ele pode falar sim ou não. Agora, se você tocar na emoção e tocar no lado certo, você vai convencer o sujeito. Limite cada slide para expressar uma ideia. Você quer manter a atenção do seu público. Pessoal, não encha, não faça que nem eu fiz aqui, ó, que ninguém leu. Não faça o que eu fiz porque ninguém lê. Ou seja, eu preciso... Vocês viram que eu chamei muito mais a atenção de vocês com slides que tinham imagens e uma frase do que slides assim. Acreditem, eu faço de propósito. Por quê? Porque ninguém lê. Então, eu vejo muitas vezes aluno colocar slides cheios de escrita. Não coloca. Coloca imagem, coloca coisa que vai chamar atenção. Prepare-se para fazer uma primeira grande impressão. Primeiras impressões são poderosíssimas. Sabe aquela coisa, não fui com a sua cara, não adianta você vir aqui 10 vezes que eu vou continuar não indo com a sua cara? Não adianta, é do ser humano. Então façam primeiras impressões, estude quem é o seu cliente, estude quem é o cara, o que ele gosta, se ele não gosta. O rapaz estudou o professor, eu sou São Paulino, ele veio com uma bolsa do São Paulo e pôs aqui, sentou na primeira carteira. Vai ganhar um brinde extra, concorda? Por quê? Porque ele já mexeu comigo emocionalmente. Né? Mostre as pessoas por trás da sua ideia, ou seja, eu não sou onipresente, onipotente, eu tenho um time. Quem é o time? É o Zé, o João, o Francisco, a Mariazinha. É quem está comigo nesse negócio. Mantenha a apresentação consistente. Não sai de um lado e vai para o outro e volta para cá. Não, ela tem que ter uma cabeça, corpo e membro. Lembra quando a professora de ciência lá atrás falava isso? Tem que ter cabeça, corpo e membro. E, principalmente, conheça as métricas melhor do que qualquer pessoa. Se eu vou vender uma coisa para você, o cara faz uma pergunta e você não sabe. Uma coisa é que, se vocês fizerem uma pergunta para mim, parar de tal coisa, eu vou falar, ó, não sei, vou descobrir, vou pesquisar e vou trazer. Porque o que eu passei para vocês é a união de um monte de coisas que eu já vivi, que eu leio, que eu aprendo, e condensei e trouxe para vocês. Eu posso não saber? Posso. Agora, eu estou fazendo a minha startup, estou levando para conseguir ou um teste, ou um dinheiro, e eu não tenho a resposta, qual a chance do cara te ouvir de novo? O cara vai pensar assim, bom, se ele não sabe essa resposta, que é uma coisa besta, imagina na hora que estiver operando esse negócio. Então, quando vocês forem montar um pitch, pensem exatamente nisso. Beleza? Agora vamos para a parte mais legal da apresentação. Dúvidas? Esse silêncio é perigoso, hein? Já interagiu, está todo mundo tranquilo. O que mais pega numa startup, então, para vocês? Agora é minha vez de fazer pergunta. Já que vocês falaram que está tudo bem, o que vocês acham que depois de tudo isso que a gente conversou, o que mais pega numa startup? Vamos lá, um segundo. Eu acho que é o nível de maturidade da equipe, da empresa. Ou seja, não dá para de uma noite para o dia montar alguma coisa e sair vendendo. Ou seja, eu preciso ter maturidade, aquela velha história, eu preciso comer um saco de sal com alguém para conhecer alguém, para conseguir fazer isso andar. E para você? Bem, continua sendo o foco. O foco, ou seja, se eu não tiver maturidade, eu não consigo manter o foco. Se eu não tiver o equilíbrio, eu não consigo manter o foco. Perder o foco é muito fácil. Para você, Vanessa? Eu acho que as pessoas, porque daí você junta a maturidade com o foco, porque o volume, se você tiver muitas pessoas, tem muitas ideias. Você acaba se perdendo no meio de tudo isso. Então, com isso, você entende que precisa ter liderança. Se não tiver liderança, o papel tem que estar muito claro, acho que o que cada um faz naquele modelo de empresa, né, na startup. Para você, qual que é a parte mais complicada? É o foco. Foco. O pessoal acreditou em tudo que eu falei, era tudo mentira, pessoal. E para você, qual que é a parte mais complicada para uma startup? Conhecer os clientes, conhecer a necessidade mesmo. Não trazer solução para um problema que não existe. É resolver o problema. Pessoal, isso é tão sério
Eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de passear aqui no Cubo, vocês já tiveram oportunidade de ir na Campus Party. Um dos lugares mais legais para você ver ideias fantásticas, mirabolantes e que grande maioria não vai dar em lugar nenhum, é na Campus Party. Você vê coisas do Arco da Velha. Aí você vai lá, escuta. Aí você vai falar, mas parada, você está falando mal da Campus Party? Não, estou falando bem. Por quê? Porque a partir dessa sopa enorme de ideias e de perguntas e de questionamentos, vão surgir coisas boas. Só a partir de grandes brainstorms que a gente consegue soluções maravilhosas. Se a gente fosse lá e falasse assim, nossa, é tudo perfeito, é tudo travadinho, tudo perfeito e maravilhoso, muita gente, quando eu vou em empresas, as pessoas falam assim para mim, eu queria montar uma empresa inovadora, eu queria montar uma empresa que escale rapidamente, que quebre paradigmas. O que eu faço? Eu falo assim, você pega o seu principal executivo, coloca na mesa. Se o seu principal executivo conseguir fazer uma sessão de brainstorm com o seu estagiário júnior e ouvi-lo sem nenhum preconceito, a tua empresa vai conseguir chegar em algum lugar. São raríssimas as empresas que conseguem fazer isso. Eu sempre provoquei o seguinte, como é que eu conseguia resolver problemas dentro dos meus times? Eu colocava os caras seniors e os caras trainee. Por quê? Porque quando você é trainee, você fala qualquer bobeira sem nenhum preconceito. Por quê? Porque você não sabe o que está certo, o que está errado, o que é verde, o que é azul. E o sênior, o cara já é tão sênior, né? Não, eu sou sênior, eu não me dou o direito de falar nenhuma besteira. Aí o sujeito começa a falar, e o sênior fala assim, poxa vida, o que ele falou, apesar de ser uma besteira, faz um sentido. Porque se eu fizer assim, assado, eu vou resolver o problema. E muitas vezes, num brainstorm desse tipo, o sênior vem com a solução, continua sendo o sênior maravilhoso, mas se não tivesse o estagiário dando ideia, cuspindo um monte de ideia, não sairia numa solução diferenciada. Para você, qual o principal problema para resolver numa startup? Eu acho que é você chegar num modelo de negócio que, você sabe, eu acho que uma dificuldade muito grande para as pessoas é não terem a quantidade de informação que você precisa ter para montar um modelo de negócio. Então, acho que esse é um dos maiores problemas. Qual que é o teu nome? Bruno, então, o modelo de negócio, como a gente viu, é alguma coisa que ele muda. Por quê? Porque os clientes mudam, não é raro o público-alvo que você achava que ia vender, não é ele que vai ser, que vai comprar, que nem eu mostrei agora há pouco a brincadeira da panqueca. Eu pensei que eu ia vender para o B2C por um valor, acabei vendendo para o B2B por outro valor. Isso acontece com uma grande frequência. O que a gente precisa é ter a maturidade, como vocês falaram, de conseguir perceber o que o mercado quer. Tem dia... as histórias que eu contei dos 3 cases de problemas, tanto da Paytrue quanto da Shining Box e do Local Chef, são histórias reais. Ou seja, eles me contando, eu sou até mais próximo, falou, olha, teve vezes que a gente sentou e chorou porque não tinha dinheiro para continuar, não sabia o que ia fazer, não sabia como ia continuar. E as coisas acabaram acontecendo, muitas vezes mudando o modelo de negócio. Ok? Tem uma pergunta da dona Dani, por favor. Comentário do Edenilson. Respondendo ao que mais pega numa startup, o foco no início e o desapego para pivotar quando for preciso. Fantástico. Só toma cuidado como você vai pivotar, porque o desapego pode ser tão grande, você já ficou meio bravo, para não falar puto, porque eu estou ao vivo para o Brasil, você ficou tão bravo com aquela situação que você acaba pivotando para qualquer lugar. Então, poxa, mas quando é que eu vou pivotar? Você vai pivotar quando você descobre para onde ir. Ou seja, eu estou fazendo um produto de um jeito, estou vendo que não vai, eu preciso me desapegar para pivotar. Mas como é que eu pivoto? Pera, eu estou ouvindo ele, ele, que é um consumidor potencial, que está me mostrando que se eu conseguisse mexer o meu barquinho para cá, ele consumiria alguma coisa que do jeito que está ele não vai consumir. Então, o pivotar, você também tem que ter o desapego e a maturidade de saber ouvir. Não é pivotar por pivotar. Eu vou pivotar porque eu estou com meia dúzia de maluco aqui pensando e começa aquela ascensão do achismo, né? Eu acho que se a gente fizer isso, tá bom. Aí você faz uma eleição democrática para ver para onde vai o achismo. E o achismo vai para cá e o achismo vai para lá. Então, até para pivotar, além de desapegar, você tem que olhar e falar assim, vou para cá e vou para lá. Ok? Mais perguntas, pessoal?
Todo mundo sabendo, posso fazer uma prova agora? Podemos distribuir. Dani, tem papel e caneta? Vamos distribuir. Olha lá, tá vendo? Aluno eficiente é isso, diga. Eu provo essa semana, então. Em termos de graduação específica para o time fundador da startup, você falou da importância da programação, mas algum curso específico? Muito legal. Hoje, alguém para trabalhar em startup tem que ter 4 conhecimentos básicos. Um é marketing, tem que ter uma visão de marketing boa, outra é de tecnologia, outra é de vendas e outra é de administração ou gestão de projeto. Hoje, essas características que dizem quem é o perfil de alguém para trabalhar em startup. Então, acredito que muita gente hoje deva ter a experiência de trabalhar em startup para conseguir trabalhar numa grande corporação. Para montar um time, você tem que ter um cara que saiba administrar uma empresa, você tem que ter um cara que conheça o mercado que você vai vender, você tem que ter um cara que conheça o desenvolvimento e tem que ter um cara financeiro, que conheça também marketing. Esses são os perfis que... vai dar certo com esses caras? Vai dar menos errado. Beleza? Pronto, dona Dani, podemos encerrar? Queria agradecer o pessoal que está pelo país acompanhando a gente. Foi um prazer enorme estar aqui nesse primeiro evento ao vivo. Queria agradecer o pessoal que está aqui. Obrigado pelas perguntas, pela participação. Convidando já para o mês de julho, nós voltamos ao modelo original do workshop, onde nós passamos mais ou menos essa mesma quantidade de informação, só que aí vem a brincadeira legal. Convido o pessoal que estiver fora a vir a São Paulo. Quem sabe a gente pode organizar um workshop empreendedorismo na prática em algum outro lugar no Brasil. É só entrar em contato com a Dani que a gente fecha alguma coisa. Participem, é legal porque vocês vão entender isso, tudo que eu falei para vocês, na prática. O próximo workshop é em julho, se não me falha a memória, dia 12. Está na agenda do Cubo e o Cubo manda na newsletter também isso. Muito obrigado, pessoal. Boa noite. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço.